Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast 500! Tchau, até semana que vem. Isso aí. Chegamos, hein? Finalmente, Plateia. como vocês podem ver, a casa está cheia de Braincasters, tá? 360 aqui, ó. Exatamente. Então, nesse Braincast especial, 500 Braincasts de história, a gente vai fazer aqui uma memória, né? Uma retrospectiva dos melhores momentos do Braincast nesses 500 Tem episódios. 500 papeizinhos dentro de uma esfera de plástico. Esfera de plástico. O Merigo tá anotando há 500 episódios que ele falou assim, um dia eu vou abrir Foi isso mesmo. essa esfera de plástico. Você que tá só ouvindo a gente pode assistir também no YouTube, youtube.com/b9. Acessa lá pra você assistir. Você sabe que custou caro comprar essa URL, então dá É essa que moral aí. estávamos lá desde o começo, Cris Dias. 2005 estávamos Isso. lá. Boa. E aí foi fácil. Bom, a gente vai se revezar aqui, tá? Tem muitos Braincasters nessa mesa. Convidados especiais. Convidados especiais, a Aí. professora da quinta série. Isso. Vem todo mundo aí. Cris Dias! E aí, Cris? E aí? Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Cris Dias que estava lá comigo desde o episódio número 0. No sofazinho da casa de Alexandre do Maron. Alexandre Maron, que forneceu sua casa inúmeras Sua mansão, né? vezes. Sua mansão. Isso aí, Mansão. Braincasters. Gravamos lá. Luiz Assuda, e aí, Luiz? E aí? Muito bem. Então é isso, ó. Mas antes de começar esse E outras episódio... pessoas que passaram Não, por elas esse vão tapete chegar aos vermelho, poucos. Quando né? elas chegarem, elas estão chegando, né? Estão Tão chegando chegando aí, aí. estacionando no Valet Você vê lá, passando pela TNT, segurança. você vê o tapete vermelho. Exatamente. Assim, o E-Entertainment É isso aí. Channel. Ei! É isso. Sintoniza lá que você pode assistir. Bia Fiorito está chegando agora com seu vestido esvoaçante. Com a dona a acompanhante dela é a dona Norma. Mais Dona Norma, isso. isso. Dela é a Dona Norma. Provar que não é ela mesma, né? Que é outra pessoa. Ó, mas antes de começar esse episódio... Vai ser super rápido porque a gente tem pouco tempo e muito tema. Eu quero só fazer uma menção honrosa nesse episódio 500, que foi pedido, né, pelos Braincasteiros, pra gente mencionar o fato de que a Braincasteria faz tudo nesse Carrega nas podcast. costas. Carrega nas costas. Então eles fizeram a lista dos assuntos que estão aqui, ó. Você que está ouvindo, escuta. Eu Quem sei tá vendo, vê. o quanto essa lista foi feita e deu trabalho, que um dos itens da lista alguém me marcou. Ah, é? E aí o só. Telegram ficava lá. E o esquema era assim: você copiava e colava Aham, e acrescentava e um item adicionando na lista. coisas. Então a cada 5 minutos chegava uma notificação que alguém mencionou você, mas era a lista sendo atualizada. Isso. Então é isso. Tá aqui, ó. Quem tá vendo no YouTube, tá aqui, olha só. Tá tudo aqui nessa bolota. Os melhores momentos do Braincast. Mas, eu correndo o risco aqui de esquecer alguém, Ser leviano. de ser leviano. Eu quero agradecer. Isso. Pai. O meu pai, minha mãe, os meus produtores, o meu advogado, agente. Eu gosto, meu computador. Não, você Isso. realmente é poderoso quando você agradece ao advogado. Isso. Que é a galera que ajudou a fazer essa lista aqui, né? Toda a Braincasteria ajudou, né? Todo mundo é especial. Mas... Alguns são mais especiais. alguns são mais especiais que outros. Então, quero agradecer a Mel, o Cauê Lima, o Fábio Figueiredo, o Ivan Balduino, o Júlio Rabelo, Marcel Alves, o Eduardo Borchardt, a Di, Gabriel Marcondes, o Lucas T, ou Lucas T, e a Carol com K, tá o nome dela? Carol com K. Não a Carol com K. A Isso, Carol- mas a Carol, mas Que é com K. Tá certo. Então, eles ali trabalharam, fizeram... Talvez seja ela, vai saber? Pode ser, ela pode estar na lista, tá? Na Braincasteria. Ajudaram a fazer essa seleção maravilhosa Então vai, começa essa bagaça aí. de grandes momentos. Muito bem. Então é isso. Vamos pra pauta? Como vai funcionar isso aí? Pauta! Vai funcionar o seguinte, cada um vai sortear aqui um grande momento do Braincast e a gente vai comentar Tá bom. livremente. É só isso. Mas antes disso, eu queria fazer aqui um discurso emocionado. Eita, abre o LinkedIn. Isso aí, abre o LinkedIn. Agradecer aos nossos ouvintes e agradecer a vocês que estão aqui nessa sala. Muito bem. Que sem vocês nada disso seria possível.
O Braincast não é, como eu já falei antes, numa entrevista, que eu sou assim, né? Eu dou entrevistas. Isso. Né? Nos Sou uma cortes, pessoa. Nos cortes. Isso, que eu dou entrevista. Você não dá entrevista, você gera cortes. Isso aí, já falei. O Braincast é uma construção coletiva. Sem essas pessoas todas aqui nessa sala, Boa. o Braincast não existiria. Todo Então, mundo chorando, vai. Coisa boa. Que coisa bonita, cara. Que coisa bonita. Convidados! Ó, tá aqui. Eu quero que vocês percebam o production value dessa bolota. O que é isso? Tem É um é lacre. de pão, é um lacre de pão. Não, esse lacre, na verdade, é da auditoria. Da Da auditoria. Fisher Que realmente, Lacrou e faz o disse lacrou. que exatamente, você Exatamente. pode usar. Entendi. Então vamos lá. Eu vou balançar aqui, chacoalhar a nossa bolota e vou abrir. Ó, caiu já um papel. caiu o aí, papel. Aí, é isso, sorteio foi feito. Pegou. Sim. Sorteio foi feito automaticamente. Vamos lá. Vamos entender aqui melhores momentos do Braincast. Momentos marcantes na Brinquesteria Gourmet. Ah, aí já Olha achei aí. marmelada, hein? A Brinquesteria Gourmet. Eu vou começar. Na verdade, todos os papeizinhos tá É isso, é escritos. sobre a Brinquesteria Gourmet. Isso. Eu vou começar meio que levantando a bola aqui, porque eu não participei dessa cena, mas eu fiquei Sabendo. tocado, fiquei sabendo do dia que a galera daqui foi ignorada pela Brinquesteria. É isso aí, perfeito. A É uma gente ótima entrou lá lembrança. naquele clima de, não, vamos gerar conteúdo, vamos ativar a comunidade. Aham. Alguém puxou o assunto e a galera, não, tá bom, É tô isso, A falando. galera se basta, pois é. Isso aí. É uma Fica quietinho aí, vai. Quem, quem participou dessa história aí? Foi? Alguém zoou até falou, é um texto. Senta aqui, senta É que a gente chamou a brincadeira de terrário, que a galera se auto... Vem, Bia Fioroto. Calma, Bia! Meu Deus do céu, a Bia, Já começou muito a Bia já bem. começou derrubando a câmera. Tem que deixar, tem que Ó. deixar isso na edição. Nem todos os equipamentos serão Eu carrego Isso esse aí. fardo de ter Já precisa- razão, de estar certo. E mais uma vez eu estava certo. Sim. Ó, antes de a gente continuar, preciso aqui agradecer e mandar um abraço pra galera da Estúdios Voz, que estamos hoje aqui. Precisa aguentar essa bagunça nossa. Obrigado. Isso aí. Estúdio Só os profissionais. Voz. Muito bem. Já ganharam uma vinheta. Isso. Tipo, é isso. Bia Fioroto, fala aí da brincadeira. Olá, Brincasters! Então, tem uma coisa que acontece. A Brincasteria Gourmet, ela é um espaço de pessoas que fizeram uma amizade muito forte. Um laço, assim, inenarrável. E isso também significa que, às vezes, quando pessoas que não estão ali o tempo inteiro conversando, a gente às vezes atrapalha, né? Atrapalha, o pessoal tá falando de outra coisa, a gente fala E de a gente- podcast, pelo amor isso de Deus, aí. né? Foi o que eu senti. Às vezes acontece da gente mostrar foto de bastidor, né? Então, pô, a gente vai gravar, tira uma foto. Olha a gente aí, galera! E todo mundo, opa! É assim, ó. There. Bacana. Vai lá, vai lá. Legal, podcast, né? É isso. Legal. Que mais? Às vezes a gente também lança umas coisas tipo, ó, pessoal, vai ter tal programa e a gente quer saber de vocês. Qual que é a contribuição pro programa? Isso, vocês não fazem pauta? É isso. Ah, não é a gente que vai fazer. Mas adorei. É. Isso acontece. Mas com eu fiquei- frequência, mas só é a prova. Quem tá pagando sou eu. É Pelo você amor que de quer Deus, ter a pauta. eu estou pagando pra ficar nesse grupo com os meus amigos, vocês vêm encher o meu saco, entendeu? Mas isso só prova que o quê? Que a comunidade do Braincast é tão legal que às vezes isso acontece. Isso aí, Brinquesteria Gourmet. Muito bem, uma das grandes conquistas desse podcast. Muito bem. E aí, E o Pix? eu continuo aqui. Bia Fioroto, sorteia aí um... O coitado do Cris vai ficar lá. Pelo menos ele não vai bater na câmera, né? Daqui a pouco tudo gira. Gira, tudo girando a roda do Braincast. Ó, fiz de olho fechado pra mostrar pouco que papel os aqui. bebês da Brincasteria, ó. Os bebês da... Ah, peraí, que eu peguei 2. Olha, ó. Fisher Price tá vendo isso aí. Vamos ver. Esse eu tava. Episódio sobre o Faustão com o sensacional Chico Barney. Que foi o Braincast o quê? 400. 400. Vocês lembram dos 400. números, é Foi verdade. o Braincastão. Mas esse também, né? Faz 100 episódios. Vem. Vem quem Não, tava. Esse foi o episódio 400, Braincastão do Faustão. É isso, né? A gente fez. O pessoal do estúdio já piscando um olho de cada vez de nervoso, assim, mas tá tudo bem. Braincastão do Faustão foi um desses programas que é redondo, né? Então. Números Números exatamente. redondos, Bia, né? Vamos falar sobre isso. Vamos. Números redondos que não significam nada, mas a gente comemora mesmo assim. É que assim, números redondos não significam nada. Mas, pô, o episódio 400 ser tipo.
qualquer coisa, né? Sei lá, uma pauta Não dá, quente né? que tá rolando É, ali, isso também não dá, é né? esquisito. Mas é que era aposentar. Oi, gente, tudo bem? Nossa. Um beijo, abraço, um forte abraço. Muito bem. Luiz Tamo aí. e Gino. Jovem. Ai, que delícia, muito bem. Então, mas aí fica esquisito a gente não comemorar também, fazer né? Mas programa foi qualquer. porque era a aposentadoria Do Faustão. menos esperada e mais surpreendente da televisão brasileira Aconteceu. da Globo. Exatamente. Então tinham dois fatores. Esse e também o fato de que a gente faz o Momento Faustão. Isso. Exato. Né? Que é uma instituição. Você não pode continuar. Consagrada. porque Tem alguma pergunta aqui sobre o Momento Faustão. Ah, perfeitamente. Tá vetada. continua no ar? Continua na Band. Morreu ou tá na Ele Band? tá lá, Tá na né? Band. Ele tá no ar. Agora o momento Se a gente tá vendo. diferente, não é mais que a gente encontra a pessoa. É quando a pessoa olha a gente e faz. Ai, meu Deus. Aliás, gente, eu preciso contar isso pra vocês. Eu estive já em alguns eventos, né? Mas esse fim de semana eu estive lá no Web Summit, no Rio de Janeiro. Ah, ele é e várias muito, pessoas me cumprimentaram. E só uma dessas pessoas pediu o Momento Faustão. E aí eu ficava assim, putz, e agora? O que eu Não, faço? gente, meu você- A regra é a regra, Carlos. É, eu respeitei a Respeita a regra, regra. mas eu Tá ficava bom. assim, Momento Faustão aí. Eu não pedi. Esses dias, eu e a Ana Freitas recebemos Momento Faustão na rua, Aí, depois da aí meia-noite, vale, aí nos vale. perigos noturnos. Muito bem. É isso que tava acontecendo. Mas enfim, esse episódio foi com o Chico Barney, que é, além de tudo, amigo pessoal. Não, né? amigo pessoal, é isso. Do Fausto Silva. Uhum. E a gente Comeu falou. pizza na casa do Faustão. Comeu pizza. Isso. Não, nosso Não, nosso jamais. ele é só convidado. Porque o Chico Barney, ele é um homem de amizades muito seletas. Com a gente, ele já não. Nicole não Baus, Exatamente. Fausto Silva. Exatamente. Boca Todas Rosa. as dançarinas do Faustão, em geral. Isso. Mas esse episódio foi bem divertido. A gente falou de vida e obra De Faustão. de Faustão. Uma grande homenagem. E várias vezes, várias pessoas que foram eu tentaram imitar o Faustão e ficou ruim. Lógico. Eu vou fazer uma revelação aqui, já que você tá falando do Grupo Chico. Revelação, vai. O Chico teve um momento da vida que o Chico ele tenta esconder isso, mas ele foi empreendedor. Ah, é? Ah, E aí, nesse período que ele empreendeu, ele foi meu chefe. Isso foi em 2017 pra 2018, se eu não tô enganado. Desde essa época, durante toda a minha vida, todos os dias da vida, eu falo com o Chico. Todo dia ele me manda uma mensagem. Ele é um cara carente. E grande parte do sucesso que ele desfruta na internet vem porque ele chupinha as minhas ideias, o meu conteúdo tudo e o explicado. meu estilo de vida. Inclusive, se a gente abrir o WhatsApp, vai estar tudo lá. Tá tudo aqui. Seu. inclusive, Luiz, ele tá querendo te imitar até no shape, né? Que ele tá no shape agora. Tá no você viu? shape. É verdade. Shape. Assim que o meu bíceps começou a crescer, Ele quis também. ele foi atrás do verdade. método Ravena de emagrecimento e condicionamento físico. Muito bem. Perfeitamente. Ô, Marco Melo, sorteia aí na bola. Rola a bola, rola a bola, rola a bola, rola a bola. Isso aí nem abriu, eu tô com medo de quebrar essa porra. Aí, Ó, aí. já caiu 2. Ah, Foi, é verdade, é verdade. Qual é? Com crise de riso no meio e tudo. Ah, é Qual é? verdade. Que é a pendureta do é Mussum. verdade. pendurei. Que ele não conseguia terminar o Qual é a Boa. Foi o simplesmente. Qual é a Boa do episódio da televisão brasileira ser memética. Tá muito difícil. Esse dia. Não, foi o do Televisão Brasileira ser memética. A gente tava sob influência do álcool. Não, não. Jamais, jamais. Jamais. Eu nunca Isso aí fiz é- isso. Eu tô aqui pra falar a verdade, Carlos. O quê? Não usar álcool, mas tá implícito, Juventude. né? A gente. Maconha é melhor que A álcool, pijureta, gente. lembrando. E aí ele fica. Quando eu olho pra baixo, acho a cidade uma beleza. E quando eu olho assim, quando eu olho assim, meu compadre, fico olhando pra natureza, casual e meu bem. Isso é um clássico, meu Deus do céu. Vai lá, Vou lá, hein? sorteia. Nobre a... Eu não consigo ler isso aqui. Nobre Acalipse. Nobre Acalipse. e Nobre o episódio Acalipse e o perdido. episódio perdido. Ah! Nobrecalipse. É que escreveram, O elenco inteiro aqui. escreveram igual o nariz deles isso aqui. No Breakcalypse. Eu acho que poderia ser No Break No Gate. Break. Né? Que o No Break Gate, né? Nossa, esse dia foi muito episódio triste. da- Os piores dias da minha vida. Com certeza. Com certeza. Até porque você nem voltou no outro, né? Não, não. No programa oficial. Nós e a Ana Freitas. Isso, Era isso, isso. né? Era. Era. Gravamos a Copa de Buzzwords, a última que está no 2 ar. horas de gravação. 2 ou mais, pra mais. 2 horas pra mais. Pra 2 horas mais, pra já Já mais. era um período que eu já tava idoso, como eu tô agora. Você tava com Precisava dormir sono cedo. pra caralho. Tava com muito sono, tava muito cansado. Não queria ter ido. Fui a contragosto. Cheguei lá, tive que ficar
lidando com vocês, sabe, engraçadinho. E a gente é complicado de lidar. às vezes. Piadinhas, né? Ficar lidando Com horário vocês. ruim, entendeu? E Era em Pinheiros ainda, não né? respeitar o Pinheiros. horário. E aí, não, vamos gravar logo, tô morrendo de sono. Não, deixa eu botar pra cerveja, comer pão de alho. E aí foi desagradável esse dia. Mas você tanto fez que agora a gente não E come aí, mais pão de porra, alho. filha da puta, nossa. Ô, Marco, eu vou contar o que aconteceu até ali, depois você conta o que Por você fez, favor, pode ser? por Então, favor. gravamos, pra quem não conhece, pra quem tá chegando aqui nesse episódio especial no Braincast, a Copa do Mundo de Buzzwords é quando a gente vai sorteando buzzword por buzzword, né? Palavras em inglês usadas no dia a dia pra gente escolher qual que tem que ser eliminada do vocabulário do povo brasileiro. Que a gente tem esse tipo de influência, a gente pauta esse tipo de coisa na sociedade. Mundial, perdão, você tem razão. E aí, depois de 2 horas de sorteia, comenta, vota e convence o outro te convence de volta, que é um jogo do convencimento. Argumentos e contra-argumentos, que réplica aconteceu? e tréplica. O que aconteceu, Marco? Aconteceu que eu fui me movimentar e eu tenho um problema, às vezes, de espaço. Marco Mello é um homem alto, de pernas longas. Puta merda. E aí eu chutei um negócio embaixo da mesa, assim, E alguém te avisou que você ia chutar um negócio ou não? alguém me avisou. Caralho, é Muito mesmo. discretamente. É mesmo. E nas fotos desse dia, todas as fotos do Gino tá com uma cara de cu absurda. E nem tinha acontecido, ele só tava bravo antes. Ele tava sentindo o cheiro do que vinha por E aí. quando apagou tudo, apagou a mesa, o fone ficou chutou o no mudo. Chutei a porra do no break e estragou tudo. Tanto que depois quebrou a mesa. Quebrou a mesa. Quando a Quebrou gente a mesa. gravou o episódio depois com outros participantes, Na semana seguinte. na semana seguinte, no final do programa, a porra da mesa também parou de gravar. Então a gente quase perdeu 2 vezes o programa. Verdade. Mas por sorte. E ainda tivemos que gravar o finalzinho. Isso, Gravamos. lembra Tivemos que disso? regravar o finalzinho. É, o final não Gravamos. regravou. É, Mas, piada, mas foi esse horrível, programa, horrível. esse programa gerou uma das coisas mais maravilhosas que eu vivi dentro do Braincast, que foi o The Office do Braincast. Porque Que foi um vídeo maravilhoso, que a Bia tava registrando o que tava Isso, acontecendo pra Brinquesteria. Então falando assim, aqui, fulano chutou o bagulho aqui. Aqui, comendo os doces da Cris Bartz aqui. Tomando não sei o quê. Papapá. E um abençoado, que eu me perdeu o nome agora, nem arroba, não lembro de nada. você mas sabe quem você é. você sabe, você tá de parabéns, você é Você uma tá, alma mano. iluminada. Fez o The Office, a abertura do The Office Braincast e foi muito maravilhoso. Foi. E foi 10, nota 10. O programa foi nota 0 porque não temo ele. É isso. Mas você Mas- lembrou de um fato aí que foi nesse dia, Esse pós. nesse drama que a gente viveu de não ter gravado. Backup. Né, que Tem ficou, backup, faz, não faz. Deu certo ou não deu? A ansiedade, eu comi todo o doce de leite que a Cris tinha trazido de Minas Gerais e ela ficou extremamente Gente, era pistola um com pote isso. enorme. Era E eu um fiquei balde de envergonhado coisa. e aí eu mandei mensagem no dia seguinte pra Ju e falei, Ju, me fala qual era o doce de leite, porque assim, o mínimo Preciso que eu vou repor. fazer É é mandar retribuir. 3 de volta pra ela. E aí, na primeira resposta da Juliana, no sentido de, não, que isso, imagina, não precisa, eu falei, tá bom. E até hoje, a Cris Tá tá devendo. pistola comigo. Tá devendo. Tadinha. É. Mas depois ela ficou sabendo do que aconteceu e ela falou: porra, deveriam ter tomado todas as cervejas, comi todos os negócios que ela se. Será que ela falou isso mesmo? Mas nós tomamos cerveja lá também eu li lá. ela escrevendo aquilo. Eu li. Mas nós tomamos também Mas cerveja assim, lá outra Tomamos vez. cerveja. Até hoje eu acho que essas mensagens que foram trazidas pra gente, que seriam de autoria da É a Cris, Juliana. Suposta Cris. A suposta Cris. Eu acho que foi a Juliana No chat GPT. obrigando a Cris a mandar essas mensagens pra tentar Pra tirar amenizar um print, pouco, né? tirar o print e amenizar. Eu realmente acredito nesse Sorteio ali pra gente Vamos. rodar mesmo. Pera aí. É o único no break que você quica, chuta o no break, E ele breaka. ferra tudo. Ele breaka. Ele breaka. é. Que é pra salvar todo mundo. Tava com problema na mesa. Ou seja, a única buzzword que vale de verdade é backup. Não Backup. Muito bem. Boa. Vai lá. Ó, isso aí é Vou ter que atestado pôr pela aqui Fisher nisso. Price, tá? É pelo outro lado. Aí. Aí. Ó, o SMR. Muito bem. Parabéns. Caralho. Lá. Lacre. A única pessoa que soube Ai. fechar esse. É. Deixa pra lá. O que importa é tentar, né? Nova trilha sonora do Oga. Ah, O Olga que deu o grupo aqui em nós, né? Não, o Olga, neste momento, está em Buenos Aires. Tem Isso. duas pessoas, né, que não estão aqui hoje. Ana Freitas, Tá na casa do caralho. que tá tadinha, fodida de trabalho. E Olga Mendonça, que tá em Buenos Aires, mas que agora ele só presença VIP, né? Mediante pagamento Isso aí. e tal. E temos trilha sonora de ganhadores do Grammy. Falando em Né? trilha sonora, Ah!
Johnny Brito. Tem nada a ver com o som. Meu amor, pela Nada a ver, primeira vez nada a em ver. vídeo! Eita. Gente, pra quem não sabe, o toma Johnny esse papel aí, Brito presente. é responsável por Toma esse papel de presente aqui. toda a identidade visual do Braincast e as capas. Tem papel dele aqui também, não vamos, Vem não aí, vamos dar vem moral. aí, vem vamos aí. dar moral. Isso aí. Vou sortear mais um aqui. Então, o que é isso? Não, mas a gente não comentou a fez comentário e A não vai trilha comentar? sonora do Oga é Parabéns. maravilhosa. Vamos aplaudir? Ô, Mendonça, bicho! Eita! Essa fera, meu! Foi sugestão, Brincadeira, foi sugestão bicho. minha. Isso aí. Conta. Louvar a trilha sonora do Oga foi sugestão minha na Brinquesteria. Ah, é? Porque eu passei a valorizar mais ainda quando ele me mandou a versão completa pra eu usar numa edição de um vídeo que eu tava montando sobre a identidade do Braincast. E é maravilhosa. Eu ouvi muitas vezes e não enjoei. Então, Oga... É nave, né? E o Nave Que fez que... Emicida depois. É. Tremendo! Então, Meu figura. Não, que o MC Se do transformou Oga, de né? beatmaker pra um produtor excelente. Essa trilha, o Oga falou, inclusive, nos Braincasts atrás, que eu fui indicar Akira, de Qual é a Boa, que tem referência de Akira nessa Tem. trilha sonora. Ó, excelente. muito bem. Vamos lá, sorteei aqui mais um. Surgimento da auditoria Fisher-Price. Marco, vem. Galera, eu não sei, eu posso estar errado. Eu posso estar errado no que eu tô falando. Mas a lembrança que eu tenho é de estar presente, e a lembrança que eu tenho é que essa relação, eu realmente posso estar errado, mas que essa relação da Fisher-Price com a PricewaterhouseCoopers, blá 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 blá, é porque eu tive um relacionamento amoroso com uma garota que trabalhava na PricewaterhouseCoopers, e quando ela falou que ela trabalhava na Pricewaterhouse, eu achei que era Fisher-Price. Então, essa é uma confusão. Mas pode ser isso mesmo. Essa é uma confusão que eu trazia na minha cabeça, assim. Mas pode ter sido você. Eu tinha uma amiga que trabalhou na PricewaterhouseCoopers. Ela uma vez foi fazer, isso ela contou, um PPT de reunião de pauta. E ela escreveu reunião de puta e saiu assim todos os slides da reunião. Legal. Parabéns. Mas e se ela estivesse fazendo auditoria da Boca do Lixo de São Paulo? Você não sabe? Possibilidade. A melhor parte é vocês falando Fisher Price, falando assim, gente, não é Fisher Price, é Pricewaterhouse. Mas ficou, a auditoria Fisher-Price virou... Uma das instituições mais respeitadas do Brasil, Exatamente. tá? Toda a Copa Foi de muito Buzz. interessante, porque pensar que são os bebês que fazem auditoria Grandes bebês. traz uma... que os bebês são gigantes, né? Bebê jupiteriano, né? É, o bebê Teve jupiteriano. montagem depois da galera no... Isso traz uma camada muito diferente, muito gostosa pra nossa Que são as criaturas mais verdadeiras que existem, né? Os bebês. muito bem. Hoje eu tava numa reunião de trabalho Ou chama o Cris aí. na Vem outra aí, empresa Cris, que eu você não sorteou trabalho nenhuma. e falaram sobre a auditoria, falaram da PricewaterhouseCoopers e eu lembrei da Fisher-Price na hora e ri sozinho, ninguém pescou, ninguém pegou, não foi tão legal. Falta referência pro povo. Quem não tem as piadas internas... É o lore. É o lore. Esse é o Lord Bem, do Cristiano, tá feliz? Legal? Por que você tá? Mais baixinho, né? Tá rebaixado. Tá. Autoestima. Levanta essa autoestima. Olha só. Melhor agora. É praticamente um feedback isso aqui. Gostava quando não falava de política. Olha só. 2 pontos, as brigas que já compramos. Muito bem. Não, fala por isso que eu vou até levantar. Vai lá, Luiz Assuda, chega aí. Essa aí tem briga que não Porque- vai rolar, hein? Já Vamos lá, tem fazer a briga. continha. 500 episódios dá mais ou menos 10 anos. 10 anos atrás, a vida era maravilhosa. Mas o com dólar quê? era R$2. Aham. Tava tudo funcionando, não tinha tido as jornadas de junho. Então, assim. a gente não falava de Amigo, política. não. As jornadas de junho vão fazer 10 anos neste Não, ano. então, eu tô falando o Braincast. Não, mas a coisa mais engraçada sobre tudo isso, essa temporada A jornada de grande junho do... foi em 2013? É. Caralho. Parece E aí, que meus amigos... A jornada de junho foi antes de entrar no Braincast. Eu entrei em 2014. né? Pois é. foi. As jornadas de junho, o Merigo estava em Cannes pela primeira vez, cobrindo Cannes, Isso. achando que ia ser a grande coisa E ninguém se importava. do B9 Isso. em sua história. E ninguém se importou Ninguém se porque importou. estava rolando. O Brasil tava aquilo. em ebulição. Mas eu tenho. Nobody cares. Eu voltei pra mesa pra dizer que foi no ano do senhor de 2014 que a gente tomou a nossa primeira grande ameaça de processinho por algo que eu disse. Ah, é? Eu não lembrava disso. Um e-mailzinho de uma certa empresa aí que foi comentado em um Qual é a Boa Ah. naquele cenário de eleições de 2014.
Logo no Qual é a Boa, tem lugar pra... Ah, é que eu usei como um qual é a merda, né? No caso, né? Foi isso. Tomamos... Chegou um season desist. Não, rolou aquela coisa de tirar o programa do ar, blá, blá, blá. E eu acho que a resposta que você deu, que a gente discutiu sobre isso, né? Como, obviamente, moleques amedrontados ali. A gente discutiu sobre isso e né, combinamos que, ok, vocês têm direito a um direito de resposta. E nunca aconteceu nada. Então, beleza, obrigado aí. Continuam ricos pra cacete, a gente continua aqui também. Tá tudo certo, né? Mas alguém aqui já se meteu em treta pelo que falou no Braincast? Porque, assim, fora o comentário... Não. Só teve. Então, mas aí foi no qual... Tô falando de política, assim. Falar, não gosto do Bolsonaro, não gosto desse político, não gosto daquilo, faz o L e tal. A gente tomou muito xingo nas redes. Não, mas é isso, assim... Treta, assim... Não, treta na rua, alguém pegaram de pau, sei lá, perder um contrato, perder um emprego, perder uma... Aí, meu amigo, aí já aconteceu. Já aconteceu. Certa vez, eu tava sendo cogitado pra uma... Grande multinacional. apresentar uma série de vídeos. Foram 2 vezes, na verdade. Apresentar uma série de podcasts e apresentar uma série de vídeos para 2 bancos diferentes. Os 2, uma é uma instituição financeira das maiores do país. Meu. Super tradicional. Uma vermelha e outra laranja. E a outra é uma startup. Menos tradicional. Fintech. Mais... Jovem. Mais crua, mais... Sabe? Tudo bem. Mas fica por aí. Então... E as 2 vezes o contato veio, os processos começaram, as conversas começaram, reuniões aconteceram, de repente falaram assim, não, tá tudo ótimo, a gente vai só agora fazer aquele background check legalzinho, final, e aí das 2 vezes foi, cara, infelizmente, pela sua posição nas redes, no mundo dos conteúdos, talvez não seja a melhor escolha. Ah, sim. Entendi. E aí as 2 vezes eu deixei de ganhar muito dinheiro e eu já tô aqui com vocês, né? A prova de que... Pare de andar com pobre. É isso aí. Deixa eu ir aí, porque tem uma história de briga também. Que eu vou falar de maneira... Olha lá. Não, aqui você falou que veio aqui falar a verdade. É isso. Aqui é verdade. Aqui é honestidade. Então, tem uma história que as pessoas não conhecem, não sabem, que também veio de um Qual é a Boa. Um Qual é a Boa meu. Ah, é? Qual é a Boa? Tá polêmico, né? Eu fui falar do Qual é a Boa, tão inocente. que era um Qual é a Boa mesmo, não era um Qual é a Merda. Mas durante esse Qual é a Boa, foi citado o nome de um jornalista famoso. E esse nome gerou... Esse nome gerou uma animosidade ali no momento da gravação. As pessoas ficaram... essa pessoa aí... Todo mundo... A ficha caiu. A grande ficha. Ela vai cair. Ela caiu. Acabou de cair. E aí o que aconteceu já tinha sacado foi... né? A pessoa que foi o objeto do Qual é a Boa ficou super feliz, agradecida. Uma pessoa que eu nem imaginei que fosse ouvir isso. E eu fiquei super emocionada. E aí, dias depois, chega um e-mail na caixa do Merigo da tal pessoa, jornalista, muito puta da vida. Assim, indignada com o jeito que o nome dela foi. Já que eu posso dizer. Já pode esperar outro, numa boa. Pois é, talvez. Já pode esperar mais um. E aí essa pessoa queria muito que existisse uma retratação pública, né, Merigo? Uma coisa que fosse um pouco mais assim, tipo... Isso. Então assim, poxa, eu queria pedir desculpa, né? Essa pessoa queria um pedido extenso de desculpa que não aconteceu. Por quê? O motivo desse nome ter gerado essa coisa toda foi justamente política. Boa. Essa pessoa se posicionou de uma maneira... Essa pessoa nadou no antipetismo de braçada. Nadou no antipetismo de braçada é um dos elementos, né, que ajudou a gente a chegar nesse estado maravilhoso que a gente tá hoje. E aí, o que ela recebeu de resposta não foi um pedido de desculpa, né? Foi um esclarecimento dos motivos pelos quais aquilo tinha acontecido desse jeito. Eu falei que eu não faço edição do que as pessoas vão falar. Isso. Você não desliga o microfone e fala assim, cala a boca, gente, assim não. Até porque se não fizesse... falem do meu amigo.
Fora o alçapão. E aí, isso. mas aqui, né, é outra coisa. Enfim, e aí foi isso. E aí a gente virou um assunto no grupo, né? A gente nunca tinha falado disso até agora. Então, mas o Braincast Olha aí. 500 merecia. Já rolou. É muito bem lembrado. Esse Né? clima pesado. Exclusividade. Mas aí, enfim, ficou elas por elas. Porque a pessoa não recebeu as desculpas que ela achava que merecia. E aí, foi isso. Tá lá, mas tá rica, tá tudo abraço. Luísa Suda. Bem, Iago, Mas, Bia, Oi. o que é a vida? Você senta aí. Sorteia aí. toma cuidado aí. O que é isso? Ai, meu Deus do céu. Chegou ele. Iago Vinícius. Iago Boa noite, Vinícius. gente. Eu provavelmente. Você não tinha começado ainda, né? Primeira Não, vez. tô estreando aqui, viu, gente? É meu primeiro dia. Deus. Comentem bastante pra ele dar baixo na minha carteira. Eu provavelmente vou sortear esse papel e sair, porque eu dei uma lida na lista que a Brinquesteria mandou. Ninguém quer saber mais sobre, por exemplo, o programa de ESG. Ninguém quer saber mais sobre. Gente, ESG é importante. Parem de falar mal do O ESG. Iago Suda acredita que você Era participando dos programas chatos. Ninguém quer saber mais sobre profissão, mídia. Né? Então, Mas gestores de tráfego, a gente ama vocês também. A gente fez, programa de etanol e tudo Foi, mais, lembra? fez, A gente lembro. tava lá. Pô, e a convidada era mó legal. Esse eu lembro bastante. eu vou ter que chamar essa mesa nosso queridíssimo vocês pra falar dessa vez, Johnny Brito. Ui! Porque o nosso tópico é a criação da identidade visual do Braincast, que antes era basicamente o mesmo do B9. Então, eu vou falar sobre tudo isso. Ó, já aproveito Foi o pra... próprio Johnny que mandou essa pergunta. É isso. Conta como eu fiz tudo, Johnny. Colocar nesse mesmo balaio aqui, que tem uma dos papeizinhos aqui, é louvar Johnny Brito. Então já vamos. Aí já é capas muito, do né? Braincast. Menino já fica biscoiteiro, vamos menos. Já fica na mesma. Johnny Ai, que Brito, lindo. fala aí. Ele não vai fazer artezinha na amizade pra vocês não, viu? Tem que pagar. Esse trabalho de fazer a capa do Braincast toda semana. Tinha gente comparando, inclusive, capas antigas. Ainda bem que Johnny Brito chegou na vida de Mais de vocês. 300 capas, eu acho. Pois é. E aí? Também, né? E aí, Johnny, uma palavra. Um briefing muito difícil. Compromisso. Ah! Toda semana, férias, mas enfim, é um prazer. E eu me sinto falando estranho aqui. Amigo, Cadê o como título? é que você faz a capa? Estou rubro com vergonha. Porque quando eu era produtora do Ele faz Braincast... tudo no Mid Journey, Quando eu desde era- sempre. Quando eu era produtora do Braincast, uma das atribuições é mandar a pauta pro Johnny, para que o Johnny possa ler todo o contexto ali do... Não, na minha época tinha Na pauta. sua Hoje em época, dia... Na eu não sua sei época como é aí, que tá. Do Iago? Mas quando a gente fazia a pauta desse programa, era tudo sério. Mas enfim, esse era um dos jeitos de você fazer, né? A gente mandava para que você pudesse ler direitinho o assunto e os meandros pelos quais a gente ia passar. E você criava a imagem. Sim, varia um pouco. Às vezes, vocês estão gravando e eu tô fazendo capa. É verdade. E aí rolam umas interferências, que nem no último de 2003, que eu falei, Bia, pelo amor de Deus, canta a música da menina lá, porque a capa vai ser isso. É verdade. E aí a gente cantou. Sim. Tinha época que você... Ah, não. Ainda rola. Às vezes você pode ouvir o programa antes, porque Isso, às a vezes edição dá já tá tempo. pronta. É. E aí você escuta. Quando tá pronta, eu tento escutar antes. E aí eu fico enchendo o saco do Merigo, eu fiz um stickerzinho de WhatsApp específico pra cobrar título dele. Cadê o título? Que aí eu mando lá no grupinho, porque título é a última coisa que nasce, né? É isso. Mas varia bastante. Na verdade é divertido. É divertido. Tem alguma coisa que não vai na capa do Braincast? Tipo, esse estilo de coisa... Jair 100% Messias não é Bolsonaro. É. A não ser que seja ele riscado, né? Uma pessoa que não é meu parente, mas tem o meu nome. Um pseudo-artista. Quem é, amigo? Você sabe? Eu tô... Ai! Se você não sabe, vai dar um Google aí. É o primo do. É verdade, é verdade. Não. Mas se fizer um pix, nós É de menciona. Pernambuco também, mas não é primo, não vem? Tá. Não. Mas você tem uns estilos que você, por exemplo, as pessoas talvez não percebam, mas algumas séries já tem uma... Sim, inclusive, uma linha, né? inclusive depois da identidade nova do Braincast, eu procurei refazer a cara das franquias. Eu acho que teve uma só que eu mantive mais ou menos a cara, que foi a última que a gente gravou. Que é o Tem Que Acabar? Não, tem que Não, acabar, tem que eu mudei. mudou. Ah, foi o do Tendências, isso. Tendência eu mantive a carinha. Mas aproveitei pra refazer, até porque é coisa que eu fiz lá atrás que eu já não gosto tanto. Escuta, mais, essa então nova aproveito. identidade, que inclusive a gente nunca teve uma identidade do Braincast.
E recentemente, desde o ano passado, você fez toda a identidade do zero. E você sempre falou, cara, precisa fazer, precisa ter alguma coisa, ter uma cara. Eu sempre imaginei o Braincast como uma revista semanal. Sim, estava contando aqui meu momento internacional. Estava eu numa premiação de design em Lima. Oh, Eles são... meu Deus. Deixa eu até ajeitar a coluna aqui. Essa fera aí. Um abraço pra Ferraz de Vasconcelos, viu? Beijo. Pessoal de Caravana Caraguá. de Ferraz. Um abraço. E aí eu fui ver a exposição de um designer argentino que estava expondo numa galeria lá em Lima e ia participar desse evento. E eu vi muitas capas de revista, eu falei, pô, adoraria fazer capa de revista. Eu falei, mas eu acho que meio que eu faço, né? O Braincast é mais ou menos isso, tá? Eu comecei a pirar nessa coisa do Braincast ser uma revista, né? Que a capa poderia ter isso. E eu mandei uma mensagem pro Merigo de lá mesmo, isso era março de 2020, começo de março, logo antes da pandemia. Merigo, vamos fazer essa identidade, não sei o quê. E aí passaram... E eu falei, na volta a gente compra. Na volta a gente compra. E aí foi isso. Muito bem. Bacana. E agora o que todo mundo quer saber. Aprovar a capa com o Carlos Merigo. Hit, cheat, como é que é? Ele já teve capa reprovada do Braincast? Não. Eu queria saber, já teve capa reprovada do Braincast? Eu comentei essa semana no grupo que teve uma capa Vixe, o Braincast proibidéssimo. que o Merigo falou, Que não ele sei. chutou no break. Eu não lembro o número, mas foi sobre os 50 anos de pisar na lua, é isso. Esse podcast é muito legal. É, Você falou que era fake, né? Que não tinha pisado. Não. Você botou um fiozinho. É isso, Você me respeita. Não, pode contar. E aí eu fiz a capa inspirada no pôster do Bob Dylan, do Milton Glaser. Mandei pra ele, ele falou, acho que não. Eu falei, acho que sim. E aí... Você vê como eu sou fácil, né? Bem-vindo ao Você vê como B9, eu aqui sou o patrão fácil. nunca tem razão. Então tá bom. Não, mentira. A gente chegou no acordo. Não, beleza, vamos assim. Aí o primeiro comentário que tinha de elogio, eu só fiz o print e mandei pro Merigo aqui, ó. É isso aí. Toma. Ele Drop the mic. é tão fácil, ele manda a capinha, show. É muito fácil. É muito Show fácil, e o emoji tranquilão. de joinha, assim. Não é? Não tem muito... Parte da diversão é justamente porque não tem que ficar preocupando em Isso, não, muda pra lá, né? muda pra me pra cá, divertir, que- fazer o que eu quiser. E... Muito bem. Perfeito. Tem muita Depois- confiança, né, Merigo? Isso aí, Muita depois eu confiança. faço aquele pix lá que a gente combinou. Demorou. Opa, coisa boa. Muito bem. Chega de falar de mim. Peraí, Não, você tem vamos fazer já o rodízio antes da próxima pergunta? Vai. Quem fugioca? Quem fugiu, não participou ainda. Apresente-se Vem aí, quem? ao palco. Gente, o homem tava sentado no chão. Obrigado a Naruhodô, que emprestou Alongar. o host dele pra gente. É, exatamente. É isso. Obrigada, Porque, viu, enfim, Altair? a gente precisa bastante dele aqui, tá? Puder liberar mais, eu agradeço. Antes tenho 3 momentos Faustão aqui. Quê? Como assim? Já rolou? Nossa Olha senhora. isso! Se você vai dar seus momentos Faustão no meio, eu vou dar meu também. Mas tem gente aqui. Eu sei lá se eu vou voltar pra mesa. Vai voltar, que isso? Então, ó, é o Gilson Dói. O homem saiu falando. Beijo, Gilson. Guilherme Duarte. Abraço, Guilherme. Que se encontraram comigo lá no Donchan. Tá? Bom izakaya, recomendo. Tá? E o Gabriel Lavac, que me abordou num restaurante lá em Fernando de Noronha. Maravilhoso. E os 3 são Noronhense, ouvintes, né, amigo? Noronhense. Parabéns. Os 3 são ouvintes tanto do Braincast como do Naruhodô, então um abraço pros 3 aí. Muito bem. Agora vamos. Sorteio aí. Você sentiu que ele mupocou legal, O né? espaço publicitário aqui, ele custa um valorzinho, viu? Eu vou te passar a nota A depois. gente... A gente faz na pergunta. E o tema é o sensacional manual definitivo de etiqueta no WhatsApp. Eu quero entrar nessa. Destaque para saídas dramáticas Luiz e Gino. do Luiz do grupo. Pode vir pra cá. E Gino, Você vai ter que se explicar. E você sabe o que é o mais engraçado? Pro povo Eu acabei brasileiro. de chamar ele pra mesa e ele fez uma cara de Luiz e Gino saiu do grupo. Vocês não têm noção. Você Sai que... do estúdio e entra de novo. Primeiro eu quero falar que eu fiquei 2 anos de pandemia nessa empresa, numa pressão absurda. Pra não, o tema tem que ser engraçado, tem que ser o Braincast de comédia, é o Zé Graça, né? Zé Graça. Aí eu falo, tá aqui, Merigo, uma lista de 20 temas Zé Graça. Não, tem que ser mais Zé Graça. E aí um dia eu falei assim, então vai pra algum lugar você e vamos fazer um Braincast sobre grupos de Zap. E ele falou, é isso. Então assim, não acredite no seu sonho. E aí o meu querido Marco Mello aqui que participou também, eu só queria dar essa nota explicativa, porque eu tô na greve dos roteiristas aí lá nos Estados Unidos. Um beijo pra vocês. eu apoio. Muito bem. Antes do Luiz falar sobre esse comportamento extremamente irritante, mas que é muito necessário pra ele manter o ego dele em dia e Isso, todo esse isso. comportamento Fama dele. de mal.
Eu queria falar que, além disso, essa pauta também foi... Essa pauta foi cravada dentro do grupo. Porque o WhatsApp não é bagunça, gente. Vocês estão achando que o WhatsApp é bagunça? O WhatsApp não é bagunça. Isso desde quando a gente colocou lá no Tem Que Acabar. Foi no Tem Que Acabar? Que a gente colocou do... Esperar a porra do preview do Zap. link. É. É o mínimo que você tem que ter, um mínimo de educação dentro do WhatsApp. Básico. Você acha que o WhatsApp é bagunça? O WhatsApp não é bagunça. Então Então a gente fez um manual definitivo de regras e etiquetas dentro do WhatsApp. escute lá esse episódio. E tem muita gente que não tá escutando porque não tá seguindo. Isso. Então vocês, por favor, revisitem esse Braincast, que eu não sei o número. Vocês se virem pra achar. Coloca Braincast O WhatsApp. WhatsApp vai achar. Vai aparecer. Vai ter uns lá de lei, esses bagulho chato pra caralho que o Luiz Assuda grava aqui. Mas tem esse aí que vocês vão dar umas risadas. Agora, Luiz Dá Dino... pra dizer que esse episódio do Braincast é uma prequela da discussão da PL das fake news, por exemplo. Perfeitamente. Porque assim, qual que é o resumo dos dois, né? Da PL, quer dizer, do PL, que é o projeto. O PL. Do PL E o nosso manual. e o nosso manual. Internet não é bagunça. É isso, entendeu? Responsabilidade Responsabilidade quem da internet. serão responsabilizados todos. Flávio Dino tá de olho. Poderia anunciar. Alexandre e Flávio Dino é a dupla mais sinistra desse país. Me admira muito vocês falarem de internet não é bagunça e terem criticado nesse episódio a solicitação de resumos Da feitos Bia. por Mas Bia aí é Fiorotto. palhaçada. Palhaçada. Entendeu? Palhaçada é diferente de bagunça. Isso é organização. Bagunça é bagunça, palhaçada. Agora vai vencer o medo. Bagunça é bagunça, palhaçada é palhaçada. Bia, contamos com seu resumo sempre. Toda vez Contamos que eu porque olhar- não lê a porra do grupo. Toda vez que eu Contamos olhar porque não tá lá. 500 mensagens novas. Tem que ler o grupo. Tem que ler Tem o que grupo. ler a porra do grupo. Tem que ler. Põe no chat GPT, Eu resume li. o grupo pra mim. Aí a gente faz o resumo, aí eu aceito. Agora, Aí sim. a menina aqui não tem obrigação Aí nenhuma. sim. O senhor é safado. Ela faz Eu já isso tirei com mulher do prazer. seu quarto. Você é Ela faz isso chafado. com prazer. Você é chafado. Projeto, Você é pilantra esse é o meu chafado. projeto. Eu já tirei mulher do seu quarto, eu te conheço de outros carnavais. Eu te conheço seu caráter. Eu conheço pelo seu caráter. Sem caráter. Você. Muito bem, vai. Não, o Luiz não falou das saídas dele do. É verdade, as saídas dramáticas do grupo. Pô, Ele tem faz até vergonha, hoje, né? Tá com vergonha. Até A esse questão momento. é... Vergonha nada, ele adora. Tenho total orgulho. Ele adora, ele adora. Ele Questão espera é- o momento de fazer isso. Eu era uma criança divertida e me tornei um adulto Amargo. amargo. E as pessoas contribuem pro meu amargor com os seus estilos de vida desagradáveis, seus estilos de ser desagradáveis. Entendeu? Costumeiramente eu tenho que lidar com vocês. E é desagradável. Entendeu? É desagradável. Vocês cruzam o limite do que é aceitável na questão de opiniões, de comportamento, Mensagens cifradas. mensagens cifradas. E às vezes, porque o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu estou com, Cristiano Dias, a terapia em dia. Certo? Então, eu me permito evitar viver algumas experiências com vocês. Se privar do ambiente. Privar, entendeu? Certo. Me resguardar. Cuidar pra deixar a minha saúde pra lá de mental. Certo? Então, quando vocês começam a... Quando vocês passam do ponto, quando vocês chegam perto, nem quando vocês passam, quando vocês chegam perto de passar do ponto, falam coisas desagradáveis, falam mal de filmes que não devem falar, como filmes da 24, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu só saio do grupo que é pra não ter que lidar mais com vocês. Mas aí o Mark Zuckerberg, ele tá te boicotando, né? Tá, porque antes, quando eu saía do grupo, tinha um fator dramático que aparecia a mensagem. Luiz e Gino saiu do grupo. Então ficava essa mensagem educativa pra todos vocês. Era esse o Essa objetivo. marca no coração de cada um. Marca no coração. Porque o que eu faço, até bati no microfone, o que eu faço não é só por mim. É muito por mim, é 90% por mim. Mas 10% é pra educar vocês. Que merecem, entendeu? Uma segunda chance. Eu não tinha Na tinha vida. percebido isso. Quando o Mark Você Zuckerberg... não lê a porra do grupo, você é chafado. Obrigado, Luiz. De nada. Quando o Mark Zuckerberg tira a mensagem, Luiz e Gino saiu do grupo. Manda Das só pro Das ADM. funções Só pra padrão do admin. WhatsApp, deixa só pro ADM, isso aí tira um pouco da... Mas aí você dá uma lição só em Carlos Merigo. Aí eu dou uma lição nele, mas aí o que eu faço? É que, às vezes, quando eu saio muito no ódio, eu não consigo ter fazer a performance artística, que é a segunda parte das minhas saídas. Porque eu sou um artista, acima de tudo.
Quando eu Isso tem que ser elogiado a todo minuto, né? É isso aí. Quando eu consigo colocar o meu lado artístico, o que eu faço? Eu uso as figurinhas do Zap de saída que eu vou mostrar pra câmera. Porque eu não tenho nada pra esconder pro Brasil. Entendeu? Só um minutinho, por favor. Eu estou entrando aqui no grupo do Braincast e eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão ligados no que tá acontecendo? É o seguinte. Vou mandar no Braincast? Vou mandar no Braincast. youtube.com/b9. Manda pro Brasil. Entra aí. Eu vou botar aqui, ó. Cadê? Não, pode tentar ver. Bolívia, coitado. Gente, É. olha uma coisa. Tá rola? Daqui eu vou ter o foco. Vai ter o foco. Vai lá, Luiz. Aqui? Só um minutinho, porque são várias. E agora eu me perdi. Tá complicado. Sai do grupo de uma vez. Achei. Ó. Titanic. Certo? Tá Cuidado pra acontecendo. não aparecer o número de ninguém. Obrigado. Sai, Não vai aparecer o número de ninguém, não. Ele tem os nomes aqui. Vai pra tela do WhatsApp, bota pra ele fazer quadradinho assim. Não, mas eu não quero isso. Ele quero quer a justamente sequência. o contrário. Temos aqui o Titanic, certo? Na sequência do Titanic vem o quê? Pode me reforçar? A Rose e o... E A Rose e o Jack na Jack tábua. ainda não gelados. Rose gelada. Rose muito gelada. Rose muito gelada. Jack afundando. Jack afundando. E aí eu saio do grupo na sequência. Entendeu? Mostrando que não apenas saí, mas... Deixou uma faleci mensagem. com o desagrado do convívio e das opiniões desagradáveis de vocês. E parabéns. Obrigado. Tá na Bienal isso aí, né? Tá lá na Bienal de Arte. Tá lá na Bienal. Eu vi chorando lá. Já peguei o próximo tema aqui, Vai lá, tá? Marco. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser sumonado na mesa aqui. Quero sair daqui. Olha aqui, sou eu mesmo. O bordão, então bundão é o Jair, que sempre me arrancava um sorriso mesmo nos momentos mais tensos da eleição. Isso aqui é uma ode ao Medo e Delírio em Brasília, vou sair daqui. um dos maiores podcasts. Vem alguém aí, senta aí. Eu sou conservador. Um dos maiores podcasts dessa nação que nos ajudou a passar pelos anos de chumbo aí de 2018 a 2022. Podcast que me salvou. Podcast que me salvou. Cristiano, Eu não teria conseguido passar por esse governo Bolsonaro sem medo dele. Seria muito. É verdade, o Chris tinha que estar na mesa pra falar Cristiano, Ei, Cristiano, seu lixo. Eu sou doido pra mandar. Vou gravar um pro... Ei, Cristiano. E é isso, O Medo e Delírio em Brasília, veja só. A gente fazendo essa hora. crossover. Pô, ia ser maravilhoso. Marco, faz um pro Cristiano colocar agora. Cristiano, seu lixo. Porque a gente, assim, tem pessoas que eu só me comunico por vinhetas de Medo e Delírio em Brasília, porque é muito maravilhoso. Não, o mundo existe no contexto de vinhetas, de vírgulas do Medo e Delírio. É isso. Eu tenho o aplicativo do Medo e Não, Delírio. quem não tem tá aqui. maluco. Eu uso pra tudo. Inclusive, eu mando recadinhos pro pessoal usando o aplicativo do Medo e Delírio. Direto. Então é isso. Pego áudiozinhos e tal. Vou me meter aqui Guinho. Caralho. pra falar que... Faca! Recentemente inventei um jogo muito divertido com o aplicativo, que é botar o áudio e tentar dizer de quem é a vírgula sonora. Ah, verdade. Devo dizer que sou muito bom nisso, obrigado. Me senti meio assediado aqui pelo. Chegou muito de fininho e muito perto de zonas aqui que, porra. Muito bem, vai lá, Leandro. Vamos ver quem que vai ser sumonado aqui Que a agora. gente precisa chegar em algum lugar. Canção, Faca! Ó, deixa aqui o nosso descanso em paz pra Palmeirinha maravilhosa. Exatamente. Um beijo, Palmeirinha. Olha onde é da Palmeirinha, hein? Saudade, Palmeirinha. Um beijo, Palmeirinha. Gente, como era fazer podcast quando ninguém sabia o que era podcast, Me o que retiro. mudou? Me retiro. Cris, senta aí. Volta os velhos. Volta aí, Cris. É isso. Ó, Vou falar de SG. pode continuar. Assim, a gente começou a fazer... Era bom, ninguém ouvia, Ninguém aí não ouvia. tinha treta. Era- Apresentador. Era um baita trampo. Eu lembro que tava já o Cris e o Maron e o Ale já faziam radar pop, né? Naquele período. Gente, não pensar uma coisa. O Braincast é um podcast ouvido por milhares e milhares de pessoas. É fato, né? Cara, a gente fazia o Radar Pop, que era ouvido por centenas de pessoas, no máximo, né? Isso. A gente contava lá os downloads no servidor do blog, né? E eu fiquei apavorado, assim, tipo,
o dia que a gente tava numa FINAC, quando tinha Nossa, FINAC sim. ainda. De repente, do nada, um cara falou assim: peraí, você é o Maron? Você é o Cris Dias? Gente, eu ouço o Radar Pop. Cara, Estou qual é a reconhecendo chance? a voz de vocês, sim. Qual é a chance de você encontrar uma pessoa que ouviu Radar Pop em 2007, 2008? Seis, Já cinco, tinha. quatro. Não, assim. Já, acho que a gente nem eu era não mais morava em ativo. São Paulo, É. então era assim, no máximo 2007. Assim. É. E o cara parou a gente. Foi super simpático. Então, parou a gente, começou a conversar com a gente, falou um monte de coisa. Tinha ouvido episódios. E reconheceu a nossa voz. E era o Radar Pop, que ninguém ouvia, né? Porque não tinha gente pra ouvir naquela época. Era muito pouca gente. Isso aí. Fizemos Era por Skype. gravando via Skype, qualidade discutível Quando dava também, de não era áudio. toda Quando semana. dava, eu virava madrugada, eu trabalhava em agência na época, virava madrugada editando. Era jovem, não tinha Isso, filhos. e vou editar, eu botava música, porque assim, não tinha direito autoral, Isso, né? isso. Que nem esse que tem hoje. Essa né? música é show. Isso, Direito autoral. essa música show eu vou botar. Tinha a música do Pato Fu, que começava o Braincast. É que você tá contando essa história, eu lembrei quando eu vi o Alessi sacudindo DR aqui. Ele tinha um problema que eu reclamava muito com ele, que era assim. Um dos problemas de gravar por Skype é que cada um tinha que apertar o seu REC É pra isso. ficar melhor e gravar. Eu falei assim, ó, eu vou contar até 3, 1, 2, 3 e já, você grava. Então, vou contar aqui agora. 1, 2, 3 e já, certo? Não, Alexandre fazia assim. 1, 2, 3 e... já! Não é isso, cara! 1, 2, 3 e já pra dar o ritmo, pra dar tipo, né, o metrônomo. Ele achava que ele tava brincando de pique com a criançada. 1, 2, 3 e jacaré. Aí o cara... 1, 2, 3 e deixa que eu conto, jacarandá. deixa que eu conto. Aí fui gravar o Overloader com o senhor Caio Fiorotto. E ele tem um site com um relógio atômico que você Olha! sincroniza e tal. Time.is. E Alexandre, não, 1, 2, 3 e... Isso era assim, Quando era quiser. sem gravar podcast. Mas é no 3 ou é depois do 3? Sim, já. E tinha isso, a gente gravava, era tudo bem precário. E essa questão de audiência também, não tinha... Não tinha nem contador, acho que ele nem Não sabia tinha, quantas porque pessoas. a pessoa pra ouvir, tava na época do auge do iPod, né? E pra ouvir o podcast, a pessoa tinha que baixar o arquivo, conectar o iPod no... Quem tinha iPod? Quem Você tinha que é iPod. rico, você Quem- que é Né? Pois é, e jogar o Eu arquivo tinha aquele dentro pendrive do- da Foston. Quem teve, o deixa o joinha. MP4 da Era um pendrive. M12. Era um pendrive que era um... Literalmente pendrive. Você arrastava arquivos pra dentro. E jogava dentro com pra você fone de ouvir onde ouvido, você dava quiser. play. É. E se eu não me engano, se eu parasse o podcast no meio, ele voltava Não, pro lógico, início e lógico. depois... Isso aí esquece. Não tinha nesse bagulho de streaming, salvar Não, episódio, fazer... Por isso, né, nessa época, o podcast era coisa de nerd. Isso, total. Era coisa de gente que Olha chegava só no- isso, gente né? tech, Porque, né? porque eu lembro que nessa época Mas era também... muito pouco amigável. Né? Nessa época também, a gente também era fissurado nos vídeo podcasts também, que a gente baixava. E também, assim, não tinha a facilidade do YouTube, Via no bonitinho. Vimeo. A gente ficava baixando aquelas do Revision 3, Revision né? 3, não. Que a gente baixava pra assistir depois, né? adorava. No monitor E aí- de tubo. Eu nunca tive um iPod. Eu fui ter iPhone depois, mas eu nunca tive um iPod. Aí eu descobri um negocinho chamado Arcos, que era um negocinho francês. Era tipo Zune. Mas que tinha Nossa, uma tela bacana de LCD e que me salvou em muita viagem. Porque eu baixava ali um monte de episódio de série Episódio. e ficava Ah, de assistindo. série, tá. Episódio de série. Ficava assistindo. Podcast. E baixava os episódios dessas séries da Revision 3, foi muito legal, que anos depois eu fui lá Não, visitar. era videocast antes do videocast. Isso aí. Do seu tempo. Aliás, eu queria... Não sei se vai sair no papel aqui, mas está aqui. Se sair, a gente descarta. Que eu e Cris gravando um Braincast em vídeo. Provavelmente na sua casa. Valeu, Marão. E onde eu falo que nosso objetivo era chegar no episódio 500. Olha aí que profeta. E vídeo, hein? E vídeo. vídeo. Tamo aqui, ó. E foi nessa hora que a luz caiu. Isso. Nossa, lembra disso? Eu ia comprar Era da Santa Efigênia, as Era uma lâmpadas. luz dessa aqui, Caía só que energia. só que fluorescente. Não, esquentava. Esquentava, Nossa, exatamente. esquentava. Caía a energia do bairro, tu ficava meia fase Isso, não segurava. a Teodoro Sampaio lá naquele período. É isso. Então é isso. Vídeo podcast antes de ser modinha. Boa. Beleza, vou sortear mais uma aqui. Sortia. Sortia.
Opa, Ei. o microfone andou. Vamos lá. Nananã. Nossa, Bonita essa mesa, cheia de papelzinho. nossa consultoria aqui validando. Nossa, 10-0. Episódio sobre comunicação muito violenta, no qual o Marco Melo brilhou mais que o sol. Marco Melo vai entrar ali. SG nunca, né? Nesse episódio, Aplicativo de segurança. já que... Etanol e combustíveis sustentáveis. Vamos, antes do Marco falar, eu lembrei da capa histórica de Johnny Brito, que virou figurinha de WhatsApp, KKK, Construir Pontes. Conte da reação de Juliana Valauer. Porque tem que dar o contexto, né? Isso. Na semana que a gente gravou o podcast de comunicação muito violenta, tinha saído o Mamilos, comunicação não violenta. Não, mas é que assim, a Juliana, ela assim, não é um gênero, assim, né? Ela acredita em construir pontes. Isso, E pronto, ela e a Cris isso. acreditam em construir pontes. Parabéns pra É muito elas. importante. E aí... A gente E quis elas fazer... estavam trabalhadíssimas no livro Comunicação Não Isso, Violenta, sei lá, o isso. curso fizeram, elas estavam pregando aquilo. E Não, aí, continuam. E a gente começou a falar no grupo de, porra... Comunicação muito violenta. Não, começamos a falar de... Pô, como é que pratica essa porra? Não tem como. Olha o Brasil como é que tá. Olha que desgraça que tá o mundo. Aí a gente falou, vamos fazer um contraponto? Contraponto. Quem trouxe foi você, inclusive. Vamos gravar sobre isso? Vamos gravar. Comunicação muito violenta. Mas como vai chamar? Eu falei, CMV. Comunicação muito violenta. E daí pra frente virou um conceito. Tem um Instagram aí, Comunicação Muito Violenta, que Tem. fizeram a nossa revelia. O Che que fez é chafado, te conheço. E, cara, foi, Não, a Não, Ju mas só a falou, Juliana libertador. comentou, que é do nosso grupo, Isso. podcast. O que ela comentou? A Ju só falou, seus babacas. Babacas. Não foi nem seus, foi só babacas. Babacas. Como vocês são babacas? Isso. Com o maior desprezo possível. Mas a Juliana gosta de construir pontes com quem ela não conhece. E com quem ela tem intimidade, quem ela conhece. Ela destrói pontes. Tiro, porrada e bomba e chute na canela. Nós aqui, todos aqui estão no grupo de Zap do Braincast, conhecemos a verdadeira Juliana. Isso, Exato. Exatamente. Seu castelo de cartas vai cair, Juliana. Você fica esperta. Muito bem. Então você brilhou mais que o sol nesse episódio, hein? Ah, foi involuntário, né? É um negócio assim, falar de ódio Muito natural. tá no cerne da minha pessoa, então foi muito fácil. Perfeito. Então Foi muito escute aí tranquilo. esse Braincast de comunicação muito Por violenta. favor, e aprendam a lidar com pessoas que são desagradáveis. Vamos nessa. Daqui a bolota. Ai, Calma, Carlos, calma. Olha que fofo. a ficha. Nada violento. Calma, Nada Marco. violento. Assim você. É a Fisher Price falando. O bar pré-gravação. Ih, rapaz. Eu vou Isso aí. levantar aqui, você deu lugar para alguém, mas vou lançar. Pedir a estatística, né? Um número. Quero um número. Quantos episódios foram até o bar e aí na hora de pedir a conta fala assim, amanhã a gente grava. Deixa eu falar. Isso aí não foi muitos, não. Foi um. Deixa eu ir. Tá? É. Tem história. Não, Não foi muito. tem isso, mas assim, não é pior. Quantos episódios a pauta surgiu no bar? Ah, isso sim. Isso aconteceu. Bastante. Eu tenho um relato. Ih. Um relato pra dar. Lá vai. Falou em bar, chamou Falou o em Luiz bar, Assuda. primeiro que tem que chamar o homem, que é uma dosezinha e uma coquinha zero. É isso. É. Chegava no bar que a gente ia, ele nem precisava pedir. O garçom olhava pra ele e falava, a dosezinha, a coquinha, né? Ele, opa, E como é que é o nome do bar mesmo, que a gente ia lá sempre? Era o cu de uma questão. Não, esse eu tava falando do. Nia A gente pode citar os nomes dos bares? Agora Acho que não tudo estamos bem, mais né? lá, podemos. É. Agora que não então, vamos mais. antes a gente ia ao Cu do Padre, depois passamos a frequentar o Patuá, que depois da pandemia mudou de nome. Antes frequentamos por um curto período de tempo Pimentas. É verdade, Pimentas, é verdade. Com 2 S, ó, o É Gino verdade, vibrou ali aqui. na esquininha ali. É, e depois fomos ao Julião, que antes era Patuá. Isso. Acho que era uma barriga de porco, não era uma parada Era assim? bom. Não, Esse era o cu do padre. Era no cu do padre, amendoim verde. Qual que é a minha história com esse bar pré-gravação? Quando eu comecei a produzir o Braincast, eu descobri
que as pessoas se alcoolizavam antes de gravar, Que isso, né? Bia? O quê? Eu não O quê? sabia. Um Palavra absurdo, forte. né? Um absurdo. Eu peço perdão, vou já, né, fazer o meu pedido de desculpa. Enfim, eu descobri que isso acontecia e aí eu descobri que precisava marcar o Braincast um pouquinho depois, né? Conversar com o pessoal, porque sempre tinha um momento do bar ali. Não, molhar a palavra, né? Não é alcoolizar. E o que aconteceu foi que a produtora começou a fazer amizade e aí, de repente, a produtora também ia pro bar antes de começar a gravar. E Nick viu. Eu fui convidada para gravar pela primeira vez em novembro de 2018. Ó. Eu acho que foi publicado dia 22 de novembro, porque eu vi esses dias esse episódio. Porque eu fui mandar pra alguém. É o episódio de causadas e pequenos golpinhos. É tipo, Boa. tretas Onde causadas teve e o pequenos golpinhos. Pinoquinho. O Pinóquio. É. E aí, nesse Braincast, o que aconteceu? Eu estava muito, muito, muito gripada nesse dia. Eu tava super assim. E aí, ninguém foi no cu do padre, porque eu acho que o Merigo tinha uma reunião que aí não ia dar tempo de ir, e aí outra pessoa não pôde ir, e aí o Yasuda ia, mas aí ele não ia mais. O que aconteceu foi que eu e Luiz e Gino ficamos ali, e Luiz e Gino já tinham pedido cerveja o suficiente pra todo mundo. Não, para com isso. Vem contar. Porque essa história ela é queimada na minha mente como o meu primeiro brinquedo. Você tá muito baixo, né? A culpa foi minha. Eu ajeitei aquela cadeira pra mim. É que é um estilo, né? É uma coisa do... Eu entendo. Enfim. E aí, o Yasuda, o Higino já tinha pedido cerveja pra todo mundo, ninguém foi. E aí eu e o Higino nos olhamos e aí ele falou assim pra mim: você topa matar isso aqui? E aí eu falei, claro, por que não? Eu só tô um pouco resfriada, mas tá tudo bem. E aí, durante o bar, a gente foi pensando em todas as causadas que a gente precisava falar no programa que não entraram. E aí, a gente falou do Cacique Cobra Coral. Pô, esse tem que entrar, hein? Esse tem que entrar. Que é o caô profissional, né? O caô profissional. Caô profissional internacional. Foi pra Londres, cara. Foi pra Londres. Que coisa maravilhosa Ele essa foi. notícia. A cerimônia O de sorriso coroação de orelha a orelha. do Eu li Rei essa Charles, notícia. né? Que não é aquele, é o outro. Não, esse Rei Charles. O outro, perfeito. Então, enfim. E aí a gente ficou lá conversando. Eu tava super nervosa, nunca tinha gravado, né? O Braincast. A gente bebeu tanto. Ah, Bia, não fala isso. E eu já tava um pouquinho chapada de Tilenol Sinus também, tá? Vou confessar que tem essa. Uma boa onda aí. É uma onda gostosa. E dorme gostoso, né? Depois. A dose é 2. Quem já tomou Tilenol Sinus sabe. Enfim, ficou essa propaganda aí do Tilenol. Mas a gente esqueceu todos os caôs que a gente falou. Eu estava suando que... Nossa, falei super perto do microfone. Eu tava suando que nem um porco, cerveja, assim, no episódio, suando no busto, sabe? Zero dignidade. E aí, esse foi o primeiro Braincast que eu gravei. Bêbado e gripado. Não. Não, que Tudo gente. isso Isso não é mais. Isso por aí eu não causa do reconheço. quê? Isso aí. É que posso falar? Dessa... Gravar assim? Não, dá mais. Gripada talvez, bêbada jamais. Jamais. Mas tudo isso por causa desse ritual. Que agora, quando a gente não grava com o bar, porque, enfim, a vida, né, gente? Eu sinto falta. Porque parece que falta Não, gente. um negocinho. Programas surgiram no bar. É verdade. Inclusive, programas A gente foi surgiram. pro bar várias vezes sem pauta. Sem pauta. Isso, Não, isso. teve Na um. confiança de que a pauta Alguma coisa ia surgiria aparecer ali. lá. E ela aparece. Houve ela um aparece. dia pior. Houve um dia que eu cheguei ali na região do antigo B9 Studios. Encontrei Carlos Menino, fomos ao cu do padre. Eu e Carlos Menino, um olhando pra cara do outro. E aí? O que a gente faz? Precisamos gravar um programa. E aí ficamos nessa... Ali, mas poderia ser tal coisa, tal, não sei. Chegamos a um programa, falei, eu tenho uma pessoa que talvez possa falar sobre isso. Mesmo, é verdade. Liguei pra Gabriel Prado. Ele apareceu. Do olha Mopoca. só. Gabriel, é o seguinte, ó. Vai ter um Braincast, o tema é tal, você sabe falar sobre isso. Chega aí. Você consegue correr aqui pra Pinheiros na próxima hora? Ele, claro, apareceu lá e o programa se fez. Verdade. É. Boa. Assim como já teve programa, eu estou na minha casa. Não era um programa que eu ia gravar. Eu tô lá na minha casa. Não sei, tô jantando, né? Aparece a vida, né? uma mensagem, Carlos Merigo. Oi, Bia. Que o Merigo manda mensagem à prestação. Não queria contar essa história pra vocês. Mas o Merigo não consegue escrever uma mensagem num corpo só, né? Oi, Bia. São várias questões com mensagens, né? Oi, Bia. Não é sobre Tudo mim. bem? Escuta. Carlos Merigo está digitando. Você pode gravar amanhã? E aí, pelo horário, eu olhei e falei, eu já sei o que aconteceu.
E aí eu... Contexto aqui. Vem dar o contexto. segundinho só. Vem aqui, amigo. Palma pro Batendo na profissional. câmera. Uma rápida participação especial. Que eu era um simples camponês, um produtor júnior, mas um redator sempre sênior, né? Nasci sênior como Amiga, roteirista. sempre assim. E aí, nós tínhamos feito uma reunião de 5 horas nesse dia, de planejamento do Braincast. Planejamos o ano todo, esse loginho aqui, planejamos nesse dia. Eu estava de paletó, porque era uma reunião séria, né? E aí... e eu me levo a sério. E aí, falou, bom, vamos tomar uma cervejinha, porque depois a gente vai gravar. Chegou Marco Melo, que é um desvio de caminho. Ele é sempre Digo ele. isso do fundo do meu coração, porque é um elogio. Luiz e Gino, que ao concurso. Não sei quem mais estava, mas estava toda a equipe, sabe? Pessoas que viajaram pra fazer essa reunião. E aí, a gente tomando cerveja, dá-lhe cerveja. Aí vai passar na hora, né? E aí, o Merigo virou pra mim e falou assim, bom, você é o produtor desse programa. A gente grava hoje ou não? E aí, eu falava, bom, se eu fizer ele gravar, eu vou ter que dar meu chefe. Mas se eu não fizer ele gravar, esse programa vai ter que surgir. E aí, Deus, graças a Deus, fez esse anjo na minha vida. O que aconteceu foi que o Merigo falou, Bia, você pode gravar? E aí, amanhã? Aí eu falei, 8 horas? Ele, Eu, sim, posso gravar. E deu pra ouvir da minha casa o... que eles devem ter feito na hora que eu recebi o Foi sim. uma vez só, né? Foi. Uma vez, a única vez. É A gente isso. nunca... E várias vezes a gente sempre cogitou, né? fala. Cogitou. Vamos E a deixar gente sempre Cogitar falava, vamos sempre trazer foi a muito- mesa pro bar, a mesa de som muitas pro vezes- bar, vamos gravar aqui. Muitas vezes foi cogitado realmente a gente deixar, né? Fazer uma participação especial aqui também. Diga. Tem o telefone vermelho também, que quando toca... Ai, não, Marco, você tem que vir explicar Precisa- aqui. Vem cá. Vai lá. Enquanto o Marcos se locomove, vou só fazer um comentário. É interessante como mudou a nossa dinâmica do bar e da hora de gravação, do pré-pandemia e do Ah, pós-pandemia, sim. né? Porque o pré-pandemia, todo mundo tava fora de casa trabalhando e ia direto pro bar até todo mundo chegar no bar Isso, e a gente isso. ir pra gravação que não tinha hora, né? Era tipo, que horas é a gravação? É A gente vai pro entre- bar, depois do bar. encontrar, A a hora hora que que terminar no bar, a gente vai pro estúdio. Então, assim, às vezes a gente passava muitas horas no bar antes da gravação. E agora, no mundo pós-pandemia, pode falar pós-pandemia, porque a pandemia de fato terminou, né? Agora o doutor... Não, emergência sanitária global. O Dr. Tedros tá mais relax, pelo que a gente tem visto em alguns vídeos. Agora a dinâmica é outra, né? A gravação é às 9, apareça no bar antes disso, Isso. mas às vezes Ficou tem o sério, Daisy né? Standard Time, que é... Mas às 9h30, vezes a na gente verdade. chega no bar e tem contratempos, as pessoas não podem gravar, aconteceu um imprevisto no trabalho, aí é a hora de tocar o telefone vermelho, que é, se você receber uma ligação às 8 e pouco, escrito Marco Melo ligando... Atenda, porque... Atenda, porque é o telefone vermelho do comissário Gordon ligando pro Batman. Você tem que salvar a gravação do dia. Então, Beatriz Fiorotto já foi contemplada, Sumonada. Iago Vinícius foi sumonado. Olga Mendonça é o campeão do telefone vermelho. O Exigino nem atende. Então, já até desistimos de ligar pra ele. Quando Você vem me no- liga na hora que eu tô jogando Fortnite. Quando vem no grupo, eu já atendi. Nunca me ligaram. Mas já gente ocorreu já- no grupo de hoje, aparentemente vai Pode ser a tudo. qualquer momento. Então, se tocar o telefone vermelho na sua casa e for o Marco Melo ligando, você pode participar do Braincast. Diga, alô, Marco! Não diga alô, diga estou a caminho. Isso. Perfeito. Muito bem. Vai, nosso tempo tá acabando, vai. Tá, eu já tinha tirado o papel Começou a aqui. palhaçada. Eu vou me retirar pra trazer o homem que precisa responder aqui por furtos. Patrono. Furtos. Furto de créditos do Qual é a Boa por Cris Dias, sendo Sapiens o mais notável. Vem aí, Cris. Sem derrubar as câmeras. Aqui a movimentação tá... Eu tenho passagem pelos 3 poderes da República, nunca fui pego por corrupção, nunca tive inquérito anulado. Nosso Dino Até porque você conhece a lei. Eu conheço a lei, leio o artigo 87. da Constituição. Esse é o item que me marcaram, tá aqui o arrobinha, né? Tá. E Você ficou recebendo hoje também Fiquei recebendo mensagem blá, o dia blá, inteiro blá, blá, do blá, Instagram eu também. eu não tenho nada a comentar, porque eu não forço, é um superpoder que eu tenho. Eu tenho 2 superpoderes. O primeiro e mais poderoso, e que é um perigo para mim mesmo, é cancelar reuniões e compromissos em geral com poder na mente. Perfeito. Que é, por exemplo, hoje, qual o problema? É que tem, assim como o gênio da lâmpada, tem consequências.
Então, eu não posso falar assim, nossa, queria cancelar essa reunião hoje e a reunião cancelar. Não, eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer o PowerPoint, dever de casa, tudo. Mas desejar num lado escondido do coração de que aquilo não aconteça. E aí a pessoa me manda uma mensagem falando, não vou poder. E hoje foi um exemplo de um superpoder usado por mal, que hoje é o meu dia de terapia e a minha terapinha me mandou mensagem dizendo, fiz um procedimento na mão e não consigo pensar de tanta dor. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse poder, porque eu causo dores mal físicas na nas pessoa. pessoas. Nós não estamos É falando como o disso. filme Mestre dos Desejos, né? Isso. É um perigo, eu tenho que... Não posso mentalizar isso. Mas não estamos aqui para falar desse poder, estamos do outro poder, que é levar créditos por coisas que eu não falei. E eu quero que vocês expliquem para você. Às vezes tem alguém que fala, como o Cris Dias no Twitter é direto. Como o Cris Dias falou, água mole, imperador. Aí eu assim, cara, eu nunca. Mas assim, é a primeira vez que estou ouvindo aquela frase. Mas você sabe que eu caí nesse truque. Porque falaram assim, não, porque quem criou o termo CMV, eu falei, foi o Cris Dias no nosso grupo do WhatsApp. E eu fui ver, CMV. E eu fui ver, eu tinha criado. É isso. E eu falei que foi o cara. Mas será, é um mas super será que poder. foi você mesmo? Ou será que fui eu e acharam que foi você? Também pode ter acontecido, ou pode ter sido. É um inferno na nossa vida. É isso. Mas porque você tempo falou inteiro. tal coisa. E ele nem tinha gravado o programa, era eu o tempo inteiro. Com bastante frequência isso tem acontecido, né? Desde que a gente começou a gravar junto. As Claro, vozes podemos ver que são parecidas, mais ou são menos. irmãos. Não, as pessoas escutam mal ou os pessoas fones, escutam uns mal. fones cagados. É a... Mas comigo com a Ana Freitas. E direto. Aí o Luiz Yassuda e o Olga Mendonça também. E fora que assim, eu tenho uma modulação de voz muito agradável. Ritmada, musicada. Mas E aí eu eu fico não. chateado com essa Talvez comparação. o segredo, por Mas exemplo, eu do assumo Sapiens. 100%. Assim. O Sapiens foi o citado aqui na urna. Foi a Ana Freitas que deu a dica. E você Inclusive, passou a vida inteira... Quando ela deu a dica, eu tava no programa, eu falei, cara, eu tô ouvindo falar desse livro direto. Agora que você falou, aí ela citou uma outra história, que eu falei, caraca, eu já ouvi essa história em outro lugar, então não sei o que, vou ler. Mas aí, no caso específico do Sapiens, eu virei o Lelé do Sapiens, eu passei 3 meses, meu colega era o Sapiens, e aí realmente eu puxei para mim essa responsabilidade. Tanto Mas- que agora o Yuval tá falando as coisas na internet. É isso aí. Inteligência artificial. E Tô você? botando a culpa em você. Então, Querendo que você se retrate, que você comente. Tá na moda agora falar mal do Yuval, eu continuo do seu lado. E está sentado ali na parede, a maior vítima desse meu superpoder, Alexandre Maron, que você fala assim, tem uma coisa que o Cris sempre fala, todo podcast, todo episódio é o primeiro de alguém. Não, foi ele que falou. Eu falo isso. não Foi sei o que, você que a fala. maioria das coisas foi ele que falou, mas, enfim. Aí é culpa de você. Você recebe o Eu crédito. sou um inocente nessa Esse é um história. poder. Muito obrigado. Muito bem. Ó, vamos fazer mais uma rodada? Fazer mais Não, uma mas 3 rodada. rapidinho, 3 rapidinho. Rapidinho. Relâmpago. Mas eu queria antes de... Um filme. Personalidade. Rodada relâmpago. O que é a vida? vai. Isso. Oh, Merigo por urna. Merigo. O convidado se referindo ao Macro Melo pelo episódio inteiro. Eu tava nesse, foi maravilhoso. Isso é maravilhoso. Foi o do. Qual que foi? Do carro? Do dinheiro, né? Do dinheiro. Ah, do lá. formas de pagamento, né? Não tava. Quem tava? Macro. Macro. Eu tava. Você, nós 3 e o convidado. Convidado. É o Macro, eu queria mandar... E ele era um cara, ele era um cara muito legal. E um cara preocupado em falar sempre o nome das pessoas pra mostrar que ele tava ali com a Isso é uma gente. estratégia fascinante. Isso. E a gente tava remotamente, então tava escrito os nomezinhos embaixo ali, né? Carlos Merigo, Cris Dias e o meu Marco Melo, Marco com K. Não é a Carol com K, o Marco com K. E o cara, acho que num reflexo, ele leu Macro a primeira vez. E aí ficou E impregnado. aí foi que na foi. mente dele. Já era. Programa inteiro, Macro? Então, Macro. Não, porque como disse o Macro. Não, porque. Muito boa pergunta, Macro. Porque não sei o quê. Foi, E ficou. Cara, foi Até maravilhoso. Foi Macro. maravilhoso. Muito bem. Quando a gente quer dar bronca nele, a gente chama de macro. Ó, esse aqui é um bom pra todo mundo dar um palpite e ficar mais 3 horas de programa. É isso. Como é um Braincast bom, como é um Braincast ruim. Nossa. Olha aí. Luiz Yassuda, vem cá. Que isso? Vamos falar Pô, do quiz. foi pessoal isso, foi pessoal isso. Não, eu Muito bem. vou dar meu voto. Desde o começo do programa. O meu voto. Ó, cuidado da câmera. Um Braincast bom. Óbvio que falamos. É até uma. Vou até jogar essa pro Merigo, uma certa crise existencial, porque o Braincast quer falar de inovação, tendência, política. Cultura digital, tal, negócio. Cultura digital, negócio.
Mas como lembrou o Iago, não, tem que ter uma bobajada. Então, o meu voto de que um Braincast bom é quando o Carlos Merigo quebra e começa a chorar na mesa. Mas eu só tô aqui pelos de bobajada. Então, quem Bobajada. você tá aqui no lugar? Não, eu posso falar um pouco sobre... A história dele quebrar. Tem braincasts bons e braincasts ruins. Porque assim, às vezes a gente define conversa sobre as pautas e tal. Vai gravar, tem podcasts que rendem muito, né? Conversas e poderiam durar 4, 5 horas. Precisa acabar logo. Galera, vamos cortar porque já passou do tempo. E às vezes tem braincast que, por mais que a pauta pareça legal, não rende, né? Tem. Acaba logo, ou a conversa fica... Convidado não rende às vezes. Convidado não rende, a conversa fica circular. Isso já aconteceu algumas vezes. Às vezes acontece, então... vamos fazer uma meia-culpa. Às vezes a gente não se prepara podcast, idealmente. Isso acontece, não só com o Aí, Então, tem as pessoas não ler pauta. Aí isso rola. São 500 programas, Sim, né, gente? sim. Tem programas bons e ruins. Uns 30 aí, mais ou menos. Isso. Mas agora a No gente fim do precisa... dia, no frigir dos Mas ovos. agora a gente precisa fazer essa denúncia importante. Porque vai ter uma pauta que é claramente bobajada. Claramente. Olha, tô pensando aqui nessa semana gravar, sei lá, sobre comunicação Patati muito violenta. e patatá. Patati e patatá. Aí veio a chuva de Marco Melo, eu na mesa. Bia, eu na mesa. Quem lê o grupo, Eu na mesa. lê o grupo tem prioridade. O primeiro que fala. 70 pessoas na mesa, assim, teria tranquilamente. Aí chega aquela semana que me liga, então. Essa pauta é... A pauta dessa Pauta semana, bomba. a pauta dessa semana é a gente discutir regulação bancária. Ninguém. Quieto. É isso. Um silêncio no grupo. Um silêncio. Futuro do jornalismo. Marão, Eu chega aí. acho que eu preciso de direito de resposta, porque eu já estive em muitos braincasts que eu tive que ler a pauta ali e seguir, né? Ipsis literis, o que estava escrito, porque realmente... Mas né? acontece isso que a Suda falou. Acontece. Um silêncio. E aí vem uma pergunta. E a Suda, você vem? E a Suda, você pode vir? Não, e o Merigo, ele seduz a gente, né? Quando rolam essas pautas assim, mais... Assim, com menos adesão, né? Ele começa a marcar a gente, fala assim, pô, @Bia tem que vir. Pô, @Yasuda, não pode faltar você. @Alemaron, hein? Vamos lá, e aí uma figurinha, um negocinho. Mas eu sentei aqui porque eu quis falar de uma vez que Carlos Merigo quebrou enquanto a gente gravava. Eu não me lembro qual foi o episódio, qual que era o assunto do episódio. Mas num certo momento, antes de gravar, em certa feita, eu e o Marco, a gente fez uma piada do trote da Beth. Que se você não conhece, joga aí no YouTube, trote da Beth Chupim, acho que assim acha fácil. Escuto né? além do meme sobre o caso da Beth, que é muito bom. Exatamente. E aí o Merigo não conhecia. E a gente grava, geralmente, às 8 horas da noite. Antes de começar a gravar, A gente apresentou. resolveu mostrar pra ele. E o que aconteceu? O Merigo, ele quebrou de um jeito tão engraçado que ele quebrou a mim e o Marco também. E nós passamos Não sem condição. 40 minutos sem Como a é gente que pode uma conseguir coisa gravar. Ah, o meu também é Beth. E Se aí começar agora, ele vai quebrar agora. Não vai, daqui pra frente. Ele Já nunca era. tinha escutado. E esse episódio inteiro ficou contaminado porque a gente não podia olhar um pro olho do verdade, outro. não podia olhar. Porque não podia olhar. aí o Marco tem assim, ó. essa. Vocês são ouvintes, vocês sabem. Às vezes ele só vem baixinho assim, ó. Como é que pode uma coisa dessa? Ó, Só baixinho, só um negocinho. E aí já quebra Eu tudo. não Penúltimo. queria- Penúltimo. eu não queria encerrar sem a gente passar pelos pontos que eu vou falar rapidamente, tá? Pra ficar marcado nos anais do Braincast. Como surgiu o nome Braincast? Quem teve a ideia de criar o grupo da Braincasteria Gourmet? O nome Braincast é porque o site antes de CB9 se chamava Brainstorm 9. E aí, Braincast. Brainstorm 9 ou Brainstorm 9? Nine. Porque não era. Naquela época, chamar de ter cast no nome ou pod não era batido, era legal, era moderno. era. Hoje ter cast no nome é zoado. Então é isso. Ó, próximo aqui. Tem meia caneca, mas eu vou rapidamente. A participação do fado sensato senador Alessandro Vieira para falar sobre a CPI da Covid. Que não falou. Foi o auge da carreira dele, né? Foi o auge da carreira. Foi um Hoje- episódio, foram episódios Daí pra duplos, frente, né? ele só ramelou. Um com o Demore e um com ele. Isso, da CPI. Fala aí, Iago, sobre esse episódio. Isso aí. Top 10 momentos da minha vida que eu achei que ia perder meu emprego. Por Que a quê? gente pegou e falou assim: ah, não, tal, CPI da fake news tá bombando, internet, os caralho, tudo muito legal. Aí a gente falou: bom, vamos fazer um programa então. Aí eu falei: Merigo, então a pauta é meio essa, vamos chamar um jornalista legal. Pensei aqui no Leandro Demore, que é um jornalista da galera. Um beijo, Demore, onde quer que você esteja, que tá sempre em algum país diferente.
E aí o Merigo virou e falou assim, bom, legal o Demore, adoro ele, um beijo pra ele. Mas e se a gente trouxesse alguém da CPI pra fazer parte do negócio? Que tal chamar um senador? Esse menino aí, Alessandro Vieira aí, tá começando agora? Bacaníssimo ele, chama ele. E aí eu falei, bom, eu não sei se eu consigo ligar pra um senador no meio da CPI das fake news. Pra convidar. Fazer ele parar tudo que ele tá fazendo pra ficar 2 horas ouvindo essas pessoas que são do meu coração, vocês todos, mais um bando de malucos. Imagina, Iago. E aí a gente chegou no senador, eu e a Bia Souza nessa época, a gente ali duplando. E aí o senador falou, porra, tá aí. Por que não? Topo, Então, por que não? assim, foram 2 dias de espera, porque você não chama o senador e ele vem, né? Tem que passar por todo um trâmite aí, que é o que o Luiz Gino passou aí, perdeu os empregos dele de podcast, de apresentador de programa, tá morando de aluguel aí, o tadinho. E aí quando ele falou, bom, eu estou indo, estou abrindo a câmera, e aquilo aconteceu, eu falei, cara, agora eu vou pra Cannes, eu vou, sei lá, e não me deram nenhum prêmio ainda. Então se você tem um prêmio, por favor, meu e-mail é iagovinicius@gmail.com. Pode me premiar, que eu mereço. Muito bem. Perfeito. Ó, primeiro encontro da Branquesteria Gourmet sob o sol escaldante no hostel. Opa! Eu fui, eu tava. Passei mal. Passei mal. Grande momento. Foi um encontro que a gente fez lá na Vila Madalena. Relâmpago. Quem inventou a regra do momento Faustão? Cris Dias. Só diga. Olha aí! Cristiano Dias! Foi você. É isso, acabou. Próximo. Acabou. O Cris inventou. Porque o Cris. fui eu, mas não O Cris. Foi o Ale. É isso, um quebra-gelo, um gatilho maneira. mental para as Você pessoas. falou que o Faustão Mas que sempre Faustão tava com tinha o papelzinho. no bolso. Papelzinho na mão, Rosana Herman. Não era nem no bolso, era dobrado no microfone. Ele segurava o microfone com o papel dobrado em volta do Ele microfone. vai em reuniões pelo Brasil, pelo mundo, com aquele papelzinho, e ele anota o nome e ele fala no programa. Eu falei, é isso. Momento Faustão. Criou um novo quadro Tá aí até hoje. no programa. Inclusive, eu vou anunciar agora que esse programa vai terminar com a gente citando o nome de todo mundo que foi citado em Momento Faustão vai. nesse Claro. Com o Luiz Gino imitando o Luciano Huck. Isso. Nossa, lembra isso? O Higino lia o nome de todas as pessoas assinantes do Braincast, quando tinha meia dúzia, imitando o Luciano Huck. Sensacional. Início da Copa de Buzzwords. A gente sempre zoou nos grupos, né? Foi um desses momentos de desespero sem pauta. Ah, é? É. E o Merigo tava no March Madness. Ah, é mesmo. E aí é mesmo. tinha March Madness, não sei o que. Aí o Merigo falou: se a gente fizesse isso aqui. E eu. Tem alguma Copa antes de Match Madness, eu acho. Não, a primeira foi de De sei Buzz. lá, eu acho. Uma coisa que era tipo. Teve a Copa Vingadores da América, que foi... Não, mas essa foi depois. Foi depois. Foi depois. A Vingadores da América foi Acho que depois. foi de Buzzword. E ele. E primeiro veio a ideia de fazer uma Copa depois do que seria. Seria uma Copa de quê? Aí juntou que a gente tinha a pauta meio. Vamos usar as buzzwords, aí misturou uma com a outra e virou isso. E sucesso é a franquia de sucesso. A gente passava o tempo todo zoando o buzzword. Passava zoando. E a questão é que o Obama fazia o Presidential Bracket do March Madness. Isso. Então ele colocavam lá os times de futebol americano De basquete. de basquete universitário. E aí o Obama, num grande louzão, ficava escolhendo. Isso era um negócio. Boa. E a gente quis fazer a mesma coisa. Aproveita que você tá aí, Não, um dos grandes momentos do Braincast, com o Bucagate. Que isso foi doido. Ô, hein? louco. Não, ele provou com o Bucagate agora na história de que o Mark Zuckerberg escuta, lê Tem. todas as mensagens do grupo e tirou a funcionalidade de avisar pra todo mundo quando a pessoa sai, provando. E Gino que contou somos essa monitorados. história. É verdade. Eu contei a história que o pessoal tava na minha casa e eu falei a palavra cumbuca, alguém achou engraçado, a gente ficou falando um pouco sobre isso, repetiu algumas vezes a palavra. Meia hora depois, o celular estava com anúncios de cumbuca. Isso foi em 2017, se eu não tô enganado. Então, em 2017, a gente trouxe em primeira mão pra humanidade Sim. a discussão sobre As Big Techs. a espionagem das Big Techs através do áudio dos celulares. Isso foi parar em matérias de grandes portais de notícia do Brasil e do mundo, usando o termo Cumbuca Gate, falando da Cumbuca e explicando a história de uma forma completamente errada e
Desagradável. E Foi a aí- primeira camiseta do Braincast. Foi, também. foi. E falar em impacto social, a Copa de Buzzword, várias pessoas já me agradeceram. Pô, eu tava na reunião e a galera segurou a onda pra não falar Buzzword. Por causa É verdade, já falou isso comigo também. Ah, desculpa aí se a gente falar alguma buzzword. Toda reunião que eu ia depois, pô, foi mal aí e tal. Importante, mostra respeito. Muito bem. É isso. Essa pergunta bosta. Você... Não, eu tô tentando Não é que pegar... a gente tem que fazer uma... Eu vou sair da mesa, eu já me despeço, falo, olha, gente, assim, tchau, ou a gente vai voltar Calma, pra dizer calma. adeus. Vem um bolo, vai entrar o No bolo. final, hein? todo mundo vai estar aqui e a gente vai cantar We Are The Por World. que entendi. tem esse mito? Porque o Merigo nunca abre nem fecha qual é a boa. É mito porque Você que tem que responder. já fiz Esse isso antes. propósito. É, por educação, né? Eu não começo, deixo sempre alguém começar. E não termino porque deixo... Você sempre me deixa pro final. Eu acho que deve ter Vamos resolver isso agora aqui? alguma coisa desagradável em relação a isso. Eu acho que é porque é longo. É um vai ter palhaço DR agora. comprido. Que filha da puta? Trabalhado. Absurdo, é longo. Absurdo. Não, eu queria falar sobre isso com você, Luiz. É que Dá um feedback. você tem todo um storytelling, né? É, tem storytelling. E aí a gente dá tempo Vai sair pra do você grupo, ele vai sair desenvolver do esse storytelling. porque Storytelling. Quanto maior o seu storytelling, nós que te conhecemos, cara, a gente sabe que você tá nos enrolando. Tá certo. Isso mesmo. Então é um tempo mesmo, é um tempo pra você desenvolvê-lo. É quando o Higino nem sabe do que ele vai falar e ele começa enrolando. Então, já que a Não. gente falou 2 horas do assunto tal, e aí ele começa. Ele não sabe ainda qual é o... Michael Scott. Michael Scott. Ó, surgimento da Dona Norma. Ah, que legal! Bom, o que aconteceu? Marco Melo. Ah, é? Dona Norma é uma voz de velha que eu faço. É engraçado que no vídeo vai perder um pouco do charme, né? Mas enfim. A Amy Dona vai Norma. quebrar a magia, né? É essa mulher que eu assumo desde a minha terra infância, sabe, Essa Carlinhos? persona. Eu faço essa voz toda vez que eu vou falar uma coisa, tipo, sei lá, conservadora, eu vou brincar, mas eu sempre fiz. E aí um dia eu fiz no programa. Acho que você falou do McDonald's, que tinha. Ai, agora tem umas batatas em cima. Não, né, isso que foi dentro do grupo, com vários absurdos que não podem ser falados no ar. Isso foi uma pira aqui. Ai, o processinho. Mas enfim, eu usei em algum momento isso, mas pra zoar pessoas conservadoras. E aí o Marco, Pessoas cara, conservadoras. veio uma iluminação nele. E aí ele olhou pra minha cara e falou: Ah, essa aí é a Dona Norma. Ah, isso aí, com vocês, a Dona Norma aqui. Olá, pessoal do Braincast. Um prazer, viu, Carlinhos, estar aqui nesses 500 programas de rádio. 500 anos de Braincast. Quem você é o nosso Eli Correia, né? A gente sempre feliz de ter você abrilhantando. Uma pena que esse logo seja vermelho. Como a bandeira do Brasil, infelizmente, vai virar, né? Recebi no Agora zap vai. isso. Comunista. Parece que semana que vem eles vão trocar. Infelizmente. Mas adorei, viu, Carlinhos, o convite. Um abraço, viu, dona pessoal. Norma? Um abraço Sempre, você. Parece da paróquia, tá sumido. Vou mandar uma mensagem pra sua mãe, ela leva você lá, viu? And scene. Né? Muito bem. Dona Norma, ladies and gentlemen. Surgimento da franquia tem que acabar. É inspirado muito Choque no de cultura. Choque de Cultura. Choque de cultura. Foi. E a gente Coisa passa- de aqueles dias também. E a gente passava muito no grupo. Tem que acabar não sei o quê, tem que acabar Acabar não sei o quê. a justiça. E teve E que aí? acabar, inclusive, as imitações Tem que de Choque de Tem que Cultura. acabar, Isso, exatamente. pois é. A Foi- gente foi fez colocado. autocrítica, né? Exatamente. O outro surgimento da franquia, O Ano Que Nunca Acabou. Isso aqui foi Isso basicamente. foi ideia do Cris, não foi? Cara, tudo é ideia do Cris. Ô, Cris, é ideia do Cris. Ou seja, Tudo é ideia. a gente tá provando que a gente Que é também tudo- tem uma coisa, tudo que a gente não lembra. É, ideia do foi o Cris. Cris, foi o Cris, Foi foi o o Cris. É, tem o costume de ser o Cris. Eu vou juntar umas pautas aqui. Quando falar de decidir pauta no bar, não sei o que lá. Isso sempre me deu muita agonia. Então, um dia eu abri um Google Planilhas e falei, cara, eu vou fazer a pauta até o fim do ano. E aí eu, cara, fui tirando do. Eu usei essa fiz- planilha quando eu fui Eu fui, produtora. cara, é isso aqui, dá pra fazer isso. E aí eu procurava coisas que podem se repetir. Que é isso? Franquias, o nome disso é franquias. É isso. Aí foi uma piada que alguém fez. Não, aquele nostalgia. Todo primeiro programa do ano tem que ser Seu. 20 anos atrás, isso que lá. Aí virou. E aí são as 2 primeiras semanas do ano, não precisa se preocupar. É, que já tem uma pauta Isso. feita, o então tem que nunca acabar. acabou E o tem que Isso acabar. E aí. nessa planilha tinha um título que eu nunca vou esquecer, que você, em 2018, queria fazer um braincast sobre trabalhar de casa e o título era O Bom, o Mal e o de Cueca o Dia Inteiro. Eu nunca esqueci esse título. Olha, estamos descobrindo que Foi chat GPT. Cris Dias
é o responsável. Eu tô esperando você tirar a máscara e ser o Isso. É isso. Muito bem. Ó, pra encerrar, o último episódio da Air Fryer, a NASA na sua cozinha. Não, esse aí eu lembro vividamente de quando eu apareci. Porque assim, não. eu não era fixo no Braincast, porra nenhuma, e me chamou. Tinha sido contratado por O Carlos era só convidado. O Carlos me chamou pra gravar sei lá, em 2017. Depois me chamou, depois de um ano me chamou. E depois a gente gravou o OEA. E a partir do OEA eu comecei a frequentar mais o Braincast. E a gente tava uma vez no bar, ali na rua do Pitico, ali, aquela rua que só tem aqueles bar moderninhos e tal. Isso. Sentado esperando o Olga Mendonça chegar, de bicicletinha e tal. E tava discutindo e eu comecei a falar das maravilhas, das benesses da Air Fryer e tal. E os caras, pô, mas você só fala disso. Aí o Olga chegou, comecei a falar disso com o Olga. Os caras, não, porque, pô, só fala disso, que saco. O Carlos Merigo ainda era um herege que não acreditava ainda na tecnologia. Nos benefícios, E aí, tava chegando perto do programa 300, eu falei assim, vamos gravar um programa inteiro. Mas não dá um programa inteiro, isso não é pauta pro... Não rende. Eu falei, rende, dá a chance que nós vamos fazer render. Eu lembro no estúdio, na mesinha redonda, Luiz Assuda chegou e, não, qual é a pauta? O primeiro estúdio ainda, lá, o pequenininho. Isso. Qual é a pauta? Não, Air Fryer. Aí eu lembro do Assuda. Não, gente, mas isso aí... Vocês estão de... Vocês 15 minutos. E a gente tá saindo, e a gente gravou em 6 pessoas esse dia. Todo mundo automaticamente virou pra ele e fez o gesto. Não, cara. Calma. Peraí. E eram os dois céticos. Você era cético e Carlos Merigo era cético. Mas eu lembro que você, quando foi sugerida comprar. essa pauta, não foi... a gente sugeriu e imediatamente foi gravar. Não, levou levou esse assunto voltava. Cara, não é possível. Mais um bar, vocês vão ficar 2 horas falando de Air Fryer? Não tem como. E antes da gravação também, ficava falando pra caralho. Isso era 1 hora antes da gravação toda vez. E inclusive, eu uso esse programa como propaganda de fazer propaganda em podcast, que entrei na... Por isso que eu esqueci o nome, um grande canal. É isso. No Desimpedidos, é o nome da Spray, né? Os donos do Desimpedidos na época. Entrei pra fazer uma reunião lá, aí o Cássio virou no corredor e falou: ô, Cris Dias, depois você passa aqui pra falar comigo, comprei essa merda dessa Airfryer pra vocês, e eu quero mais dicas. Assim, isso, sei lá, 1 ano depois, sei lá quanto tempo depois. A indústria nunca nos ofereceu dados, mas eu tenho certeza... O cara achou que foi o Cris Dias que sugeriu. É isso, a Não, e assim, não foi só nas redes, a gente recebeu muito e-mail. Eu até hoje, as pessoas me marcam qualquer coisa de Air Fryer. Todas as coisas. O Marco virou o embaixador da Air Fryer no Brasil. Ele fez um negócio no UOL lá, aquele vídeo. Fez. Fez. O DJ de Air Fryer. DJ de Air Fryer. Pessoal da Air Fryer. Essas coisas aí. E depois saiu, assim como saiu matéria do Kumbuka Gate, saiu muita matéria de Air Fryer. Não, o crescimento exponencial das vendas da Air Fryer. Isso aí. Eu, como um advogado. O Guinho que ia falar. Vem, Guinho, Vem, Guinho. Eu quero reclamar. Vamos, José. Faca! Não tem como, gente. Ele vive embaixo da mesa, viu, pessoal? Ele tá morando aqui embaixo dessa mesa, não reparem não. Eu quero reclamar publicamente que o Marco Melo foi responsável pela única capa que eu tive que refazer. A capa estava pronta. Aí ele falou, NASA na sua cozinha. O ano da Air Fryer no Brasil, a capa pronta, eu me ligo então, tem que ter NASA. Tem que não. A NASA na sua cozinha. A NASA. Capa icônica também. Capa icônica, genial. Obrigado pela refação. Muito bem. Muito bem. Aí, Pro quadro? temos um programa. É isso, gente, acabou. todo mundo. Obrigado mais uma vez à Branquesteria Gourmet que nos ajudou aqui com os melhores momentos. Acha aqui, vem. Vamos aqui agora, aquele momento final de novela, né? Casamento. Quem é que vai ficar grávida? Alguém grávido, alguém casado? É sempre isso. Aqui, olha lá, aqui. E o novo tempo ficou. Valeu, gente! Muito obrigada! Mais 500! As alegrias serão todos. E depois mais 500! Para todos serão verdade. O futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser. Tarcísio Meira! Tchau, gente! Até semana que vem! Muito obrigada! Valeu! Lima Duarte!